Bom dia para você que é do dia, boa noite para você que é da noite e boa tarde para quem estiver assistindo isso aqui no YouTube depois. Hoje a gente vai conversar sobre runas, que runas é um assunto muito foda, é tipo um alfabeto mágico muito doido. E para conversar sobre runas, eu vou chamar um dos caras que é um dos maiores especialistas aqui no Brasil desse assunto, meu brother Kussa Mitri. Seja muito bem-vindo aí, Kussa. Valeu, Marcelo, obrigado. Obrigado a todo mundo que está assistindo, ouvindo, ou sei lá o que você está conseguindo fazer, sei lá, vai que você conseguiu ligar a tua antena e está conectado aqui. E, cara, runa, não tem o que falar, mora aqui no coração e, cara, é foda, não... É um assunto de uma gama de especialidade e de aprofundamento possível que não dá para você definir, talvez, em uma conversa de 2 horas. Isso é uma parada que eu já deixo aqui claro para você que está chegando aqui agora. Isso aqui é uma introdução, uma pincelada muito de leve, porque não dá para considerar isso como um embasamento completo para falar de runa. Mas qualquer coisa se começa do início, então uma boa introdução é ótimo. Então vamos começar então do começo. Então o que são runas e da onde que veio essa parada? Da onde que vieram as runas? Tá. Aí a gente, nesse momento eu tenho que falar, Marcelo, a gente tem que parar e falar de 2 pontos. Por quê? Porque primeiro que runa tem um detalhe, né? A gente tem o que a gente pode encontrar de achado arqueológico, porque teoricamente runas são coisas que foram utilizadas. A gente tem as pedras rúnicas até hoje em toda a região da Escandinávia, né? Na Suécia, Noruega e tudo mais. E a gente tem o uso magístico que teoricamente se baseia, né, nas informações que a gente pode encontrar no Havamal, nas Edas e tudo e por aí afora, tá? Então são dois conceitos que para muita gente são considerados quase que conflitantes, para outras pessoas, muito pelo contrário, eles são, vamos dizer, complementares, tá? Então, para a gente começar a falar de runa, eu vou primeiro, acho que vale mais interessante, até porque assim, runa era uma coisa que era utilizada por os caras lá. Então, para a gente conseguir entender todo esse conceito, a gente precisa primeiro entender todo o contexto social e cultural que os caras estavam. Porque, assim, eu só vou conseguir entender, às vezes, algumas informações baseado, efetivamente, se eu entender o contexto geral. Sei lá, vou dar um exemplo aqui simples só para dar uma exemplificação. Se eu vou falar, por exemplo, da condenação de Jacques de Molay, né, o grão-mestre templário lá em 1314, se eu só falar que o cara foi condenado, você fala assim, tá, beleza. Mas se você tentar entender o contexto de Filipe Belo, que queria entrar na ordem, e aí os caras não aceitaram, e aí o cara queria, pô, se vocês não vão me aceitar, eu vou acabar com a ordem. E aí tem toda uma tramóia para poder fazer a prisão dele, todo esse tipo de... Todo o contexto faz toda a diferença para o final. Então, a gente, para poder entender runa, a gente precisa chegar um pouco e analisar o processo deles. O problema todo é analisar o processo de uma população que praticamente existiu num período, não é que existiu num período curto, mas as informações que a gente tem deles são muito curtas e, principalmente, que passaram pela mão de monges copistas e cristãos, afinal, basicamente tudo que a gente tem hoje, principalmente o Ocidente, né, ela passou por mão de algum tipo de ordem cristã, vamos dizer assim. Tudo isso acaba tendo um pouco de controvérsia e tudo mais. As próprias Edas, né, o próprio cara que escreveu as Edas, o Snorri Sturluson, ele tem essa coisa que ele fala que ele é cristão no início da parada, e aí ele tá tipo falando que é como se ele tá escrevendo coisas dos antepassados dele. Então já começa tipo assim, olha só, vou falar sobre os meus antepassados que eram pagãos, mas eu sou cristão, tá? Então já começa toda essa diferenciação ou deturpação do assunto em si, já começa por esse ponto. Então a gente pode começar a pegar primeiro pelo lado de vista arqueológico, que em teoria ele tenta um pouco se desfocar dessa coisa cristã e ele vai tentar buscar realmente a origem. Então, beleza. Agora eu vou começar a responder a tua pergunta efetivamente. Desculpa. O que são runas? Runa, ele é um alfabeto, tá? E diferente do alfabeto latino que a gente usa, ele tem uma parada que ele é um alfabeto fonético. O que eu quero dizer quando ele é um alfabeto fonético? Hoje você tem, por exemplo, a letra C. No português, ela pode ter um som de K, tipo em cabelo, ou ela pode ter um som de C, como em cebola. O S, ele pode ter um som de S, como saci, ou ele pode ter um som de Z, como casada.
Então, o nosso alfabeto ele não é totalmente fonético. Eu não consigo, ouvindo uma palavra, escrever efetivamente aquela palavra na língua portuguesa. Já o alfabeto rúnico, não. A ideia dele era um alfabeto totalmente fonético. E, inclusive, isso é importante a gente entender esse pequeno detalhe, porque isso explica, por exemplo, depois, por que você tem alfabeto... Os alfabetos eles se dividem em vários tipos, vamos dizer assim, mas por que teoricamente surgiam algumas runas novas e por que foram surgindo outras runas, outras foram depois sendo retiradas pelo uso de outras e coisas nesse sentido, tá? Isso é importante a gente comentar. Uma coisa também que é importante a gente dizer é o seguinte, o alfabeto rúnico, de uma certa forma, exceto quando a gente vai falar sobre Idade Média, né, que aí você tem a questão de ordens secretas e coisas do tipo que acabam se utilizando de runas no sentido para poder escrever enigmas ou códigos ou coisas nesse sentido, o alfabeto rúnico ele não foi usado para poder escrever manuscritos. O alfabeto rúnico ele era usado principalmente apenas para poder fazer entalhe. Então, basicamente, o que a gente tem de informação de runa primeiramente, também são o que sobreviveu pelo tempo, que são as pedras. Então, começa já a reduzir ainda mais o nosso funil de informação, porque a gente começa a ter cada vez menos, vamos dizer assim, fonte de dar uma informação um pouco ainda mais precisa, ok? Então, como teoricamente elas eram efetivamente feitas para entalhe, a gente tem essa questão de que a maior parte das runas elas vão ter traços retos. E isso é uma coisa que vai ser muito característica. Você vai ver que, principalmente o Futhark, né, o Elder Futhark, que é o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro alfabeto rúnico, ele praticamente só tem traços retos, ele não tem nenhum tipo de curva. Depois, conforme as próprias pessoas foram, digamos, se aperfeiçoando no entalhe e tudo mais, você começa a ter em alguns outros alfabetos rúnicos, você começa a ter um pouco mais de runas meio curvadas e coisas do tipo, apesar que aquela coisa, né? Tipo, as curvas não é nada coisa muito desenhada, tá? É uma pegada, né? Que tem aquele lance do entalhe, né? Que a maioria das pessoas é destra, e aí você tem que fazer as runas, um cara tem que segurar a marretinha lá e no outro ele vai segurar o siso e bater. Então, quando você observa as runas, dá para perceber isso, né? Sim, inclusive, normalmente, a maior parte dos achados rúnicos que a gente tem, a leitura delas é feita justamente da direita para a esquerda, justamente por causa dessa situação. Porque você vai batendo e você consegue ver, né? Você consegue ler o que você acabou de entalhar. Se eu fizer ao contrário, a minha mão está sempre na frente e eu não consigo enxergar direito por causa do siso. Porra, isso é uma sacada genial, cara. É como a nossa escrita. Hoje ela é da esquerda para a direita porque a gente escreve assim. Mas pro canhoto é uma merda isso. Pro canhoto era sempre uma desgraça, né? Putz. Então aí a gente pega lá, tudo bem. Então o que são, no final, esses alfabetos rúnicos? A galera usava isso em túmulo? Como é que era essa pegada? Como é que se utilizavam as runas? Aí a gente começa a ter que... Vamos para a coisa dos achados, né? O que a gente tem de achado que, por exemplo, fala muito sobre runa? A gente tem que as primeiras runas que a gente tem assim informação, elas são do século II e a maior parte delas estão no nordeste da Europa, tá? Então ali região de Alemanha, subindo para aquela área ali e indo até a Escandinávia. Agora, uma coisa que é interessante a gente não tem nada, não tem nenhum achado arqueológico que comprove onde, quando, por quem ou por que as runas foram criadas. E isso é uma coisa que até hoje é uma grande incógnita, vamos dizer assim, em toda a sociedade ou academia de arqueologia que tenta fazer esse tipo de estudo. Não tem esse tipo de informação e não conseguiu ser nenhum tipo de achado. E essa informação vai ser importante para quando a gente for mudar o ponto de vista de histórico para a gente poder falar um pouco de mitológico. A gente tem que as runas, né, a gente tem uma maior associação delas com o período viking, né, que ele vai entre 750, né, com a invasão do monastério de Lindisfarne, que é inclusive, para quem já viu, é o primeiro episódio do Vikings, né, que passou lá foi feito pela National. Tem muitos erros históricos, inclusive, na série, mas a série caminha bem até um certo ponto, mas vamos lá. E
que é mais ou menos quando acaba esse período que é chamado da Era Viking, até porque as navegações, não as navegações, mas as invasões vikings, elas começam a entrar em declínio, né? Muitas vezes também porque eles já estavam assentados em algumas regiões, e aí você tem o que é passada, chamada Era Viking, é quando começa praticamente a Idade Média, ali abaixo da Idade Média. Eu tô olhando para cá porque eu tenho algumas anotações, porque deu anotação pra cacete. Mas vamos lá. Um ponto também que é interessante a gente falar é o seguinte: existem achados que mostram que as runas elas já eram conhecidas na Bretanha, né, que hoje é a Inglaterra. Tá? Uma coisa que é importante eu comentar: quando eu estiver falando em nomes de países aqui, se eu estou falando com nome antigo, eu vou tentar trazer para hoje. Se eu estou falando nome de hoje, é na região, porque nem necessariamente tinha esse nome. Mas a gente tem, as runas já pareciam já ser conhecidas tanto na Bretanha, quanto na Bélgica, na Holanda e na região de Luxemburgo, onde hoje é Luxemburgo, né? Todas essas regiões você tem achados arqueológicos que mostram runas por lá, assim como também na França e na Alemanha. Ok? E tem, por incrível que pareça, e isso é uma coisa que assim também não tem muita explicação, a única explicação que eles acham é porque os vikings, de certa forma, eram mercadores / invasores, vamos dizer assim, e aí você tem também alguns achados arqueológicos no sudeste da Europa que tem, teoricamente, coisas com runas, que está, de certa forma, relativamente longe, mas os caras encontraram algumas coisas por lá também. Há toda uma conversa se os caras não vieram pela França e da França foram para o Mar Vermelho? Não, o Mar Mediterrâneo, e dali eles foram para a região ali mais mediterrânea da Europa ou coisa do tipo, mas tem todo esse debate aí. A gente tem também que os anglo-saxões, né, que estavam na Inglaterra, eles criam a própria forma de runas dele, né, a própria forma de escrita, e aí isso lá por volta do século VII, só que isso começa a entrar em declínio basicamente um pouco antes das invasões da Normandia, que acontece ali mais ou menos em 1066, mais ou menos, que bate mais ou menos com o final da Era Viking também. E aí é o que eu falei, na Escandinávia principalmente, o uso das runas ele se prolongou mais por causa das ordens, algumas ordens utilizavam as runas para poder fazer códigos, escritas diferenciadas ou códigos secretos, basicamente, para poder tentar fazer envio de informação de forma que as pessoas não tivessem acesso ao que estava escrito ali, vamos dizer assim. Como se fosse um código secreto, né? Por falar em código secreto, deixa eu avisar que tem muita gente assistindo e tem uma galera nova. Tem um chat do lado aqui, do grupo chat. Então, se vocês quiserem fazer qualquer pergunta aí para o Cussa, é só digitar ali do lado e aí eu vou repassando para eles as dúvidas de vocês. Então, voltando nessa parada, então os caras usavam isso como um alfabeto, literal, assim, para ele. E aí vale um comentário rapidinho, Marcelo. Vale um comentário sobre essa questão de código que a gente está falando, porque o que acontece é o seguinte: quando a gente tem essa questão de que isso é um problema, inclusive hoje, quando você vai vai tentar analisar esses achados, tá? Que é o seguinte: como a gente tem esse uso de runas por sociedades, principalmente na época da Idade Média, o que acontece é que muitas vezes esses códigos eles não são, vamos dizer assim, reais efetivações ou comparativos válidos, vamos dizer assim, para a gente poder tentar fazer comparação de runa. Então, por exemplo, eu posso achar eu tenho de repente um achado que ele data mais ou menos da época medieval, que se eu tentar ler ele não faz sentido algum. Eu não consigo entender o que está escrito ali. E aí, obviamente, isso também é corroborado por algumas pessoas que essas informações a gente não consegue ter acesso porque eram informações de ordens secretas que se utilizavam de runas para fazer magia. Obviamente que todo arqueólogo e toda essa parte de academia, vamos dizer assim, né, ela vai tentar travar um pouco esse tipo de visão ou de conceito, justamente porque é aquela coisa, né? A academia tenta um pouco se manter afastada dessa coisa de coisa magística e coisa do tipo, até porque são coisas que você não tem como provar por métodos científicos efetivamente, vamos dizer assim, né? Eles usavam como marcadores também, tipo, cuidado aqui com essa área, aqui tem dragão, aqui tem troll. Uma pegada nesse sentido também, né? É aquela coisa, se você chega num local que você está vendo uma escrita que você não conhece, você já vai ter algum tipo de, eu vou dizer assim, sabe? Você não vai andar do jeito que você anda normalmente.
Assim, isso é bem simples de ver. Vai, por exemplo, para o Japão. Você vê um monte de placa, você não consegue entender nada, você vai andar mais lento, você vai andar com mais cuidado, você vai tentar... Então, o fato de já ser uma língua não conhecida, e ainda mais sendo uma língua que, na época, era, vamos dizer assim, de notoriedade, que aquela era a linguagem utilizada pelos vikings, tudo isso, teoricamente, já batia com toda essa coisa. Você já vai falar assim, eita caramba, de repente eu tô entrando numa área que, porra, de repente alguém vai me saquear aqui dentro. Então, já tinha esse tipo de coisa. Mas, de achado mesmo, a gente tem toda essa problemática de, principalmente quando esses achados datam mais ou menos da época de idade medieval. O Rafael está perguntando aqui, ele colocou, não entendi a questão das runas como escrita. Que tipo de textos eram escritos em runas? Beleza. O que a gente tem de uso conhecido, comprovado de runa? A gente tem nomeação de propriedade, local e peças trabalhadas. Ou seja, eu fazia algum tipo de peça, eu queria dar um nome para a peça, e aí eu pegava e fazia algum tipo de entalhe rúnico nela para poder nomear ela. Inclusive, é muito, muito interessante que às vezes você fala assim, caraca, tem as pedras rúnicas. Aí eu fui na Suécia, eu fui começar a ver as pedras rúnicas. Aí eu fui ver o que estava escrito. Era coisa tipo assim, fulano, filho de Beltrano, mora aqui. Aí eu, pô, caralho. Porra, é só isso? Então, assim, tem muito, principalmente as pedras, ele vai ter muito esse tipo de função. Nomeação de local, propriedade, artefato, né? Qualquer tipo de peça trabalhada ou coisa do tipo. A gente também tem uma outra coisa que é a demonstração de status social ou autoridade política. Então, era aquela coisa tipo... dizer praticamente que ali era tipo quase que parte do reino ou do feudo ou do nome que era dado de um determinado local. Então você tinha esse tipo de coisa para mostrar autoridade política, até para você saber aonde você estava entrando, vamos colocar assim. A gente tem a coisa de envios de mensagens pessoais, mas essa coisa de envio de mensagens pessoais, ela acaba batendo um pouco, muito nessa coisa de Idade Média, onde você tem essa coisa mais, não manuscrito, mas tipo, objetos que foram enviados dessa forma, né? Porque também, imagina, enviar uma pedra para outra pessoa não era uma coisa muito prática, né? Você podia mandar, às vezes, uma placa de madeira ou uma placa de algum tipo de calcário, mas ainda assim era uma pedra, né? Se não fosse de madeira, e era pesado, né? Então não era uma coisa muito simples ou vantajosa. E a gente tem também, justamente, por alguns livros, e aí a gente já está falando uma coisa até inclusive um pouco mais moderna, tem alguma coisa de grimórios, de encantamentos, que tem coisas com runas, né? Mas assim, teoricamente, já essa parte, novamente a academia já tenta se tirar um pouco o corpo fora, falando, não, isso são coisas modernas e não são achados arqueológicos efetivamente. Ele perguntou que extrato social que sabia fazer as runas. Era coisa de, tipo, galera, camponeses, isso daí, ou era só de nobre? Quem que utilizava isso na prática? Vamos pensar da seguinte forma. Primeiro que você tem 3 classes sociais na sociedade viking, né? Você tinha os Jarls, né? Que praticamente era a galera que mandava, era quase como se fosse um rei, mas eu não vou dizer que ele é um rei, porque teoricamente ele não comandava um reino. Ele comandava normalmente uma área, né? Mas ele era o chefe de tribo, vamos dizer assim. Você tinha depois dele os povos livres, que era a galera normal, vamos colocar assim. E você tinha, por último, escravos. Sim, vikings eram escravagistas e isso é uma coisa conhecida e não vamos entrar no detalhe desse mérito, até porque normalmente os escravos que eles utilizavam eram normalmente prisioneiros de guerra, tá? Não dizendo aqui, já um disclaimer, não estou falando que eu acho que eu concordo que você pode ir para a guerra e escravizar a galera, tá? Antes que alguém depois queira falar. O Cussa falou que o Cussa é escravagista. Normalmente, eu vou dizer que os Jarls, eles tinham conhecimento, não necessariamente eles faziam, mas eles tinham algum conhecimento. O povo livre tinha uma ideia, tinha uma noção do que aquilo escrevia, né? De ler, vamos dizer assim. Eles tinham entendimento, até porque, lembre-se, eu estou falando que é uma parada fonética. Então, ele não tem que realmente, vou botar assim, ele não tinha que ir muito a fundo do negócio. Ele simplesmente pegava e lia o que estava escrito e era o fonema. Então, ele só tinha que fazer a relação do fonema com o símbolo, vamos dizer assim, com a letra, né? Que na verdade não é letra, mas com o símbolo, com o fonema. Então, era muito mais fácil de ser lido do coisa. Você não tem, por exemplo, o problema de você ler uma runa e você não saber se você está falando se o S é casado ou caçada, né? Que causa essas confusões às vezes na nossa língua.
Ah, responde? Tranquilão. Os primeiros achados dos runas, quando é que a galera do Ocidente começou a se interessar por essa pegada? A gente tem o seguinte, basicamente, quando você começa a ter essa coisa das invasões vikings, começa a ter, né, essa coisa da era viking, né, onde você tem muita que inclusive vale a pena comentar, viking na verdade é o ato de invadir e fazer o saque, né? Isso que era o viking. Mas você também tinha vikings que eram mercadores, você tinha vikings fazendeiros, você tinha toda uma sociedade por trás disso. E a questão é, temos que arrumar dinheiro, temos que arrumar coisa, então a gente vai saquear, porque é o que a gente é bom em fazer, né? Então, você começa a ter mais essa coisa disso começar a se espalhar pelo mundo por causa justamente das invasões vikings ou assentamentos vikings, que muitas vezes eles iam só porque, na verdade, eles batalhavam porque eles queriam um pedaço de terra, já que principalmente a região da Escandinávia não tinha um solo muito próprio para poder fazer uma questão de agricultura, né? Então, eles acabam tentando ir, inclusive, o maior processo de tentativa de ir para outros lugares era justamente de tentar pegar e conseguir um solo um pouco mais fértil para poder para poder cultivar melhor os alimentos e tudo mais, né? Pensa que a gente está falando também de uma terra, né? A região da Escandinávia, que basicamente fica debaixo de gelo durante 6 meses e quando não está debaixo de gelo, ela tinha risco de ter vulcão. Então, o próprio solo, ele era bom, de certa forma, mas ele era duro. Então, ele não era um solo muito apropriado para você plantar todo tipo de coisa. Tinha só algumas coisas que davam, né? Então, eles tentavam procurar solos mais férteis. Então, você começa a ter essa coisa das runas, principalmente, como eu falei, desde o século II você já começa a encontrar algumas coisas por toda a região do sudeste, do nordeste da Europa, mas com essa coisa das invasões vikings e das próprias viagens que eles fazem, né, que eles foram para tudo quanto é canto, inclusive chegaram na América, você consegue ter informações e coisas e achados que, teoricamente, vão ter algum tipo de coisa rúnica entalhada ou inscrita neles, né? Deixa só eu te interromper. O José está perguntando que, na verdade, era a pergunta que eu devia ter te feito no começo, né? O que significa a palavra runa? A gente está falando de runa isso, runa aquilo, e às vezes é até bom que a galera participe aqui, porque eles mandam umas dúvidas que a gente está tão acostumado a conversar de ocultismo que a gente não se toca, mas que às vezes são extremamente importantes. Então, desculpa. O que significa runa? Tá, vamos lá. Quando a gente vai falar disso, eu sei que algumas pessoas vão discordar de mim, direito das pessoas, mas eu tô novamente aqui, eu tô indo primeiro pelo ponto de vista histórico da parada, ok? A gente tem algumas pedras rúnicas que quando você vai ler ela, você tem uma coisa do tipo assim, fulano escreveu esta runa. Que basicamente é quase como se fosse a assinatura de quem foi que fez o entalhe. Então, runa é muito provável, e isso é tipo assim, de consenso da academia, que runa muito provavelmente tenha o original significado de inscrição entalhada ou em alguma coisa. Tá? Obviamente, quando eu falo, algumas vezes essa palavra ela está no plural, às vezes ela vai estar no singular, mas quando você tem ela no singular também, justamente não vai fazer sentido se for runa, tipo, como sendo símbolo, porque teoricamente ele não entalhou só uma runa, ele entalhou várias para poder fazer a coisa. Então, faz muito mais sentido que seja essa coisa de inscrição que teoricamente está ali na pedra. Tá? A runa significaria a placa, né? O conjunto do texto que está avisando. A inscrição que foi feita naquela coisa ali. É a inscrição em si. É basicamente quase como se eu fosse tentar fazer uma tradução muito literal e assim, me perdoem qualquer tipo de pessoa que trabalha com tradução, e eu estou fazendo só uma forma de tentar facilitar o entendimento, é como se eu dissesse que runa significa texto, vamos dizer assim. Então, o texto com esses caracteres é a runa. Tá? Ok. E a gente está acostumado com as palavras, porque na verdade alguém está perguntando, e o uso mágico e tal? Eu falei, calma, a gente vai chegar lá ainda, porque nesse momento histórico não tem galera fazendo magia, ritual. Mano, a gente está muitos séculos antes. Mas é importante deixar claro como é que era o uso original, porque depois ela vai ter uma redescoberta das runas, o curso já vai falar disso, e aí nós vamos chegar depois nos usos magísticos, vamos dizer assim, né? Mas voltando lá, essa interpretação das escrituras, como é que isso começa? Não, deixa eu ir um pouquinho mais além, porque tem mais informação sobre essa questão da etimologia da palavra runa. E isso que é interessante. Porque o que acontece? Pouco tempo depois, a gente tem a chamada a língua gótica.
Tá? O que é o gótico? O gótico nada mais é do que a região de Gotland, que praticamente uma parte da Alemanha, né, na época Germânia, que teoricamente também desenvolve o seu próprio escrito de runas. Tá? E aí o que acontece, e é muito interessante, é que você tem uma tradução da Bíblia que é feita nesta língua, e aí eles pegam e traduzem a palavra grega mysterion, né, que significaria segredo, sussurro, ou na verdade não. Na verdade ela significa, deixa eu pegar aqui minha colinha aqui, mistério ou segredo, e eles usam a palavra runa para poder fazer essa tradução. E aí, e isso é assim, só que isso eu tô falando, a gente já tá falando de século IV. Lembre-se que eu falei que a gente tem achado que mostra runa desde o século II. E aí, nesse século IV, com essa tradução dessa Bíblia, onde você tem esse uso da palavra runa como mistério e segredo, ela ganha força com esse tipo de conceito ou ideia. Até porque, como eu falei, lembre-se, a gente não tem nada que mostre um achado que fale, olha, a runa começou a ser usada aqui, foi criada por fulano, e no dia tal, a gente, por tal motivo, a gente não tem isso. E justamente por não ter, acaba que esse sentido de utilizar a palavra runa como mistério ou segredo acaba ganhando um pouco mais de força. Né? E aí vale uma coisa interessante, que todas as palavras, assim, a maior parte das línguas antigas, elas vão acabar tendo um significado parecido e dando um significado parecido. Então, por exemplo, no inglês antigo a gente tem rum, no nórdico antigo a gente vai ter rum, no alemão clássico antigo a gente vai ter runa, e todas essas línguas vão dar sentido de sussurro, segredo, intenção secreta, conselho secreto, e novamente acaba dando mais força ainda a essa coisa que a gente hoje, quando qualquer pessoa, assim, qualquer pessoa, estou generalizando demais, mas quando você vai perguntar para uma pessoa o que é runa, a primeira coisa que normalmente eles vão falar é o seguinte, não, significa sussurro, significa mistério, significa segredo. Porque a gente já está pegando toda essa parte que vem já lá desde o século IV por causa de uma tradução bíblica. O que, para mim, volta a repetir o que eu falei lá no início. A gente já está pegando uma parada que passa por uma mão cristã. Beleza. Trabalharia como se fosse um alfabeto, né? Assim, uma espécie de um alfabeto para a galera que denominasse. E só um detalhe mais. E tem um detalhezinho mais. Só para completar o último ponto sobre essa questão da etimologia. Existem alguns achados que justamente por toda essa questão de que entalhe, tipo, fulano entalhou esta runa, esse tipo de coisa, os achados arqueológicos justamente para a academia, isso dá muito mais um sentido de que você vai ter um significado da runa de ser uma coisa como cavar, ou cavar não é, como entalhar, como arranhar, porque teoricamente você está arranhando a pedra ou você está arranhando a madeira ou qualquer outro objeto que você está trabalhando, você vai estar fazendo uma marca ali. Então, a academia em si, ela vai acabar tendo muito mais esse tipo de ideia, vamos colocar assim. É que a galera, desculpa quando fala te cortar. sempre tem essa ideia de que é um alfabeto mágico, né? Essa parada. Como é que você enxerga essa correlação? Da onde que a galera que começou mesmo essa pegada de alfabeto mágico? O alfabeto mágico, assim, da forma que a gente fala hoje, tem dois. Aí tem um ponto. A gente vai te falar, como eu tô falando aqui agora, da parte histórica. E aí na parte mágica tem outro ponto. Porque, assim, pela parte histórica, a própria academia, ela tenta se manter de longe e ela fala que não tem. Porque o que a gente vai começar a encontrar como achado mágico já vai datar da época da Idade Medieval. E aí, teoricamente, a academia vai falar assim, não, inclusive eu não consigo interpretar o que está escrito aí. Que é outro ponto também, é porque você achar a runa, você achar uma pedra rúnica com entalhe ou um objeto ou qualquer coisa do tipo, beleza, você só fez uma pequena parte do trabalho. Agora vai entender aquilo ali, tentar entender o que está escrito ali, como é que aquilo ali se coloca no contexto geral. E aí você tem toda uma outra pegada que é a interpretação desses achados que a gente tem. Porque assim, como é que só para a gente falar assim, porque isso é um processo também interessante, porque vai dar uma ideia de como é que isso funciona para o processo. Como é que é o processo de interpretação? Assim, novamente eu estou falando de interpretação nesse sentido de você ter um achado de uma pedra rúnica ou algo do tipo e você interpretar o que está escrito ali. Como é que funciona esse processo? Ele é o seguinte, primeira coisa é você tentar identificar quais são os caracteres presentes, tá? E isso já pode ser um exercício que pode demorar tempo pra caramba. Por quê?
Porque a gente está falando de uma coisa que é uma pedra, onde você está fazendo alguns arranhões. Numa época que não tinha borracha. Então, qualquer coisinha que o cara foi um pouquinho mais pro lado, e aí? É uma reta, não é uma reta? É para cima, é para baixo? Isso aqui, esse tracinho aqui, pô, isso aqui é uma unjo, né? Unjo é uma runa que parece tipo um P pra gente hoje. Pô, esse tracinho que tá aqui embaixo, pô, foi o cara sem querer e virou um raio. Ou era para ser um Raidô e ele só não fez a perna tão grande. Raidô é uma runa que teoricamente tem formato de R. E aí toda essa coisa você fica assim, caraca, calma aí. Então já tem que tentar entender o que está escrito aqui. E isso já é um primeiro passo que pode ser os infernos para a galera que trabalha com a parte de arqueologia. Tá? Tem um outro ponto que é o seguinte, justamente por você ter esse uso de runa, inclusive em outras regiões, porque imagina, hoje eu vou dar outra exemplificação aqui muito barata, mas só para explicar. Por exemplo, se você for tentar escrever alfabeto japonês, você vai escrever, beleza, mas o alfabeto japonês em si ele tem uma forma de escrita, qual é a ordem que você tem que fazer os tracinhos e tudo mais. Quem é japonês, o cara que estuda isso há anos, ele olha e ele fala, não, isso aqui foi escrito por um japonês, isso aqui não foi. A runa, você não tem muito esse tipo de coisa, porque é uma pedra. Como é que você vai saber se o cara escreveu entendia daquilo? Então você ainda tem esse tipo de problemática. Por quê? A galera vendo as runas, a galera começou a fazer coisas que eram semelhantes a runas. Então você acha um achado e você fala, opa, achei um achado com runa. Então, aí você começa a olhar e fala assim, pô, mas o que é isso aqui? Isso aqui não faz sentido, não existe esse símbolo. E aí, inclusive hoje, o que você mais encontra quando você vai começar a procurar coisa de runa na internet, são desenhos cada vez mais loucos e você fala... Um cara que estuda, que entende ou que está estudando, que está procurando conhecer, o cara olha e fica assim, mas o que porra é esta? E isso é uma coisa que acontece muito, inclusive com a galera lá de trás que está procurando esses achados, que é, o cara pega o negócio e fala assim, que porra é essa que parece runa e não é? Então já tem uma categorização de objetos com runas e objetos com coisas semelhantes a runas. Então você já tem uma classificação. É importante avisar para a galera que está em casa vendo tudo e tal, que o que a gente está acostumado hoje em dia de ver esses símbolos rúnicos e até as pedrinhas com as runas, que vai ser uma outra coisa que a gente vai falar mais daqui a pouco, que é o saquinho com as runas como oráculo, etc. Isso que o Custa está falando agora, a gente está falando de um alfabeto mesmo, que os caras passavam mensagem, tinha toda uma outra interpretação, né? Que daí, de repente, ele vai virar uma coisa mitológica. Assim. Existe algum ponto na história onde isso começa a acontecer? Vai ter basicamente com a coisa das Edas, mas as Edas elas já são inclusive posteriores, porque como eu disse, elas são escritas por um cara que é cristão falando dos antepassados dele. Então, assim, qualquer coisa que a gente tem já passou por um cristão. E aí a gente começa a entrar numa coisa de tipo assim, é aceitar o fato e falar assim, beleza, vamos trabalhar então e ver o que acontece. E essas Vedas ele escreveu com tinta. Com tinta, já é manuscrito. Já é diferente, é uma outra etapa. Não é em runa, não é em, assim, você tem algumas coisas, por exemplo, você tem o Havamal, que tem coisa rúnica, que são pedras rúnicas que foram achadas, mas, se eu não me engano, o Havamal, por exemplo, também ele já é coisa com tradução para rúnico, não tem, que é feito também pela sonoridade, pela fonética. Então começa a entrar todo nesse coisa de tipo, começa tudo a virar um banho de cinza que você não consegue saber, sabe? É tudo muito anevoado, não tem como dizer afirmativamente 100% de certeza qualquer coisa do tipo. E quando a gente fala de interpretação, só para terminar esse ponto, Marcelo, tem o seguinte, a gente identificou os caracteres, aí vão falar, pô, beleza, eu achei uma peça, eu consegui ver que teoricamente são runas. Beleza, identifiquei os caracteres, identifiquei quais são os símbolos rúnicos que tem ali presentes, né? E aí eu falo assim, beleza, eu tô falando de uma língua que a galera não fala mais. E aí eu tenho que tentar entender, buscando pela fonética, lembre-se que a gente está falando de fonética, o que aquilo ali representa ou aonde que aquilo ali se encaixa. E isso acaba, novamente, entrando toda a coisa muito louca. Aí você vai ter que também fazer a coisa do seguinte, dependendo do tipo do objeto, do local onde o objeto foi achado, a datação que você faz dele, pode ser um alfabeto, pode ser, por exemplo, o Elder Futark, o Yong Futark, o Futork, o Angofísio. E aí você começa a ter que fazer todo um caminho para poder falar assim, beleza, que porra é esta?
Então, assim, é um processo complexo pra caramba, e é por isso que você tem, inclusive, discussões hoje, o que deveria ser usado? É Futark, Futork, sabe? Tudo isso acaba tendo gerando um pouco de discussão, principalmente se você está indo mais por uma coisa de recreacionismo, onde você está tentando viver como a galera daquela época, vamos dizer assim, né? E quando você consegue entender todo esse contexto de local onde foi achado, você tenta o tipo de objeto, o local e todo esse tipo de coisa, com essa informação você fala assim, beleza, agora eu consigo tentar entender o contexto social dessa área, para aí eu poder, com o contexto social, lembre-se que eu falei isso lá no início, tipo, só entendendo o contexto você consegue entender runa, aí sim, você vai ver, pô, então se eu conseguir entender o contexto da datação dessa pedra, a região era governada por um cara tal, pô, aqui eu tenho umas runas que, pô, conseguem encaixar na fonética que era o nome do cara. Aí você começa a, pô, então isso aqui provavelmente é uma runa que está fazendo a identificação de propriedade desse cara nesta região e tudo mais. Então eles serviam como um alfabeto simples. E em que momento que isso passa a ser mágico e as propriedades? Porque a galera que está assistindo aqui, geralmente quando a gente fala em runas dentro da magia, o cara acha que é tipo prever o futuro, umas paradinhas nesse sentido. Então, a primeira pergunta seria, quais seriam os usos originais? Quando é que tem essa transição de tipo um alfabeto comum para essa parada mística, assim, Então, aí para a gente falar disso, a gente já tem que, inclusive, falar o seguinte, a gente não tem só um alfabeto único, e esse é um problema grande. Porque, por exemplo, a maior parte das pessoas, quando a gente fala de alfabeto rúnico, ou quando a gente vai falar assim, de runas, vou botar assim, runas, a galera pensa no Elder Futhark, que é o primeiro alfabeto rúnico que a gente tem conhecimento, tá? Ele começa a ser usado do século II e o uso dele, vamos dizer assim, ele vai até mais ou menos o século VII, tá? E assim, tem uma coisa que é o seguinte, a gente só tem em torno de 400 inscrições de entalhes ou achados arqueológicos que foram feitos utilizando o processo usando o Elder Futhark. E isso é uma parada muito interessante, porque o que acontece? A maior parte está na Escandinávia, tá? Um número considerável está no sudeste da Alemanha, tá? A gente tem alguns outros, assim, não com um número tão grande, espalhado pelo resto da Europa. E o mais antigo que a gente tem, e isso é muito interessante, ele está na Suécia, tá? Ele é datado aproximadamente do século V, né? Que a gente, assim, tem ele muito coisa, mas não tem, a galera não tem noção do que é essa placa. E, assim, essa que eu estou falando especificamente é uma coisa interessante. A gente, dessas 400 inscrições que eu falei, só existem 4 até hoje encontradas que tem Elder Futhark praticamente completo. E eu digo praticamente porque algumas não têm as 24. Então, assim, a gente está falando de uma coisa que, no todo geral que a gente está falando, por exemplo, existem, se eu não me engano, são mais de 2.000 pedras únicas só na Suécia. Dessas 2.000 pedras únicas só na Suécia e de todo o resto que a gente está falando, a gente tem 400 com Futhark, com Elder Futhark, e só 4 com o alfabeto quase inteiro. Então, o funil começa cada vez mais a se afunilar. Como eu falei, é um alfabeto fonético. Então, você começa a ter, por exemplo, mais para frente, tá? Porque, inclusive, como a gente está falando também do processo de início da utilização, normalmente as inscrições elas são mais curtas. A galera ainda não estava muito acostumada. Pense que, assim, quando o cara que começa a fazer uma coisa, ele não está muito trabalhado. Ele tem que se ferrar para poder aprender aquilo ali. Aí o filho dele já começa, de repente, a ver aquilo ali um pouco mais cedo. Ele já tem um pouco mais de habilidade. Aí o filho desse começa a trabalhar mais cedo e tem um pouco mais de habilidade. E assim vai. Quando chega um pouco mais para frente, lá pelo século VII, que é onde, na verdade, no século V, por exemplo, a gente já começa a ter o Futork e você começa a ter algumas outras letras, alguns outros símbolos rúnicos, né? Que são justamente para poder suprir a falta de alguns fonemas que eles achavam que não tinha no Futark. E aí, volta novamente, a gente ainda está falando só de momento histórico, porque os caras falavam assim, pô, eu preciso de uma letra para poder representar esse som. E que, inclusive, aí entra um ponto interessante, você começa a ter a coisa de bind rune, que é quando os caras começam a falar assim, pô, eu estou tentando produzir um som que eu não tenho aqui. Aí os caras faziam a junção de bind rune para poder tentar criar aquele som. E é daí que vem vamos dizer assim, o uso original de bind rune. Era simplesmente porque os caras não tinham letra para poder falar da parada. Que hoje a gente tem uma função, vamos dizer assim, um uso totalmente diferente quando a gente fala de termos magísticos.
E aí a gente vai ter o Yang Futark, que teoricamente ele começa a ser usado do século VII e vai mais ou menos até o século XVII, que é justamente por causa das ordens e sociedades secretas que acabavam utilizando de runas. Você tem o Futark expandido, que vai até o século XIII. Você tem o Futork de anglo-saxão, que vai do 5 até o 11, que é basicamente quando acaba a Era Viking. Você tem que também é do 5 até o 11. E você tem o Younger Futork, né, o Futork reformado, que vai do século VII também até o século XI. Então você tem vários alfabetos que são alfabetos únicos. Então isso também gera toda uma coisa, tipo assim, quando você fala de runas, no sentido místico, vamos dizer assim, a gente está falando do Elder Futark. Mas quando você vai falar de runas no sentido histórico, tem uma cacetada de coisas que são runas. E aí entra toda aquela coisa de, pô, isso aqui é runa, não é? Ah, não é runa se você olhar pelo Elder Futark. Mas quando você vai olhar pelo Androfísio, pô, isso aqui é runa. E aí começa a gerar toda essa confusão, vamos dizer assim. Cussa, tá dando um pipoquinho no teu áudio, cara. Eita. Estranho. Vê se a tua conexão tá boa. Teus cabos estão conectados. Tá tudo aqui. Tá dando um pipoco. Eu tô preparando aqui, tem umas perguntas boas aqui do... O Jonathan está perguntando, a runa só vira runa quando é entalhada? Rola a runa escrita com tinta? Vamos lá. A gente tá falando de... Cara, peraí, continua. Você não quer trocar o mic para ver se é o áudio ou a conexão? Beleza. Eu vou tirar aqui a câmera rapidinho e já volto então, só um instante. Não, conecta direto no mic o Zoom no mic do computador, só pra gente ver se é a conexão. Beleza, calma aí. Como é que tá agora? É interferência no teu microfone. Eita. Agora tá normal, Você não quer botar aquele headset? Não quer botar aquele headset que você estava usando? Ah, podemos tentar. Calma aí. Deixa eu pegar ele aqui, só um instante. Beleza. É uma dúvida que a galera sempre tem, porque normalmente você pega a runa para estudar e vem com um livro, e aí o runa fala, olha, essa runa diz isso, aquela runa diz aquilo. E no contexto histórico, a parada não era bem assim. Você encontrava runas como se fosse um alfabeto normal, né? E existe algum momento que agora que o Cussa vai revelar para a gente, que de algum momento essas runas passaram a ter uma função mágica. É aquela parada da runa enlatada, né, Marcelo? Enquanto o Cussa tá regulando lá, tipo, os caras vêm, tipo, te vendem uma parada que é um enlatado sem te dar contexto de nada, né, mano? Vê se melhorou o áudio. Agora sim. Agora sim, tá. Tá meio estouradinho, mas tá bom. Vou me mutar aqui de novo. Tava fazendo um bem bolado que você tá. Agora que é tipo, por que os caras acham que a runa é mágica? Né? Porque até então ela era um instrumento de escrita para os caras escreverem assim, olha, esse potinho de leite pertence a Hans. Tipo isso. Uma coisa mágica. Então, eu até respondendo a pergunta que você me fez antes de eu trocar o microfone, tá? Se a runa só vira runa quando é entalhada. Então, a runa, como eu tô falando, ela era entalhada porque era o tipo de processo que os caras tinham. Na época lá da Era Viking, principalmente na Escandinávia, não tinha essa coisa de papel, papiro, esse tipo de coisa. Os caras tinham, era pedra. E aí os caras já eram bons com martelo, né? Batiam na cabeça da galera às vezes com ele. Os caras falavam, pô, vamos deixar a marca aqui. E acabou sendo a forma. Aí você vai falar pra mim assim, pô, a runa só vira runa quando é entalhada? Se você tá falando de processo magístico, eu vou falar que não. Mas aí a gente vai falar um pouco mais disso quando a gente for começar a entrar já na parte de momento magístico, tá? Mas assim, dizer que runa só vira runa quando é entalhada, se fosse assim, runa não funcionava hoje em dia porque ninguém mais entalha. Quer dizer, existem alguns caras malucos que vão lá, compram um Dremel e faz a porra toda e vão entalhar a porcaria da runazinha e tudo mais. Eu tô incluído nesse grupo, só para dizer. E vai pegar e vai falar, não, vou entalhar a runa mesmo como tem que ser. Mas se fosse assim, runa hoje em dia não funcionava para a maior parte das pessoas e não é o que acontece. A outra pergunta seria, quando é que as runas foram associadas aos deuses? Beleza. Aí a gente entra agora, finalmente, depois de 50 minutos eu falando o que é a porra do momento histórico do negócio, falei metade do podcast só sobre história. Mas é importante, porque o pessoal acha que a runa você compra pronto lá na lojinha de R$1,99 e vai fazer mágica, e a parada não era assim. Então, você pode, né?
Você até pode comprar com R$1,99 a runa na lojinha. Você pode. Deixa eu tirar esse negócio aqui, porque tá parecendo que tem um disco voador aqui em mim. Até pode parecer que você tem. Que você pode ir na lojinha e comprar por R$1,99. É uma coisa sua. O problema todo é que para você entender runa, efetivamente, você precisa ter todo esse contexto histórico, entender por quê, como, onde. Quer dizer, é engraçado eu falar isso porque eu falei que a gente não tem nenhum achado que mostre isso. Mas é você tentar entender todo o contexto social e cultural da época que era utilizada, para aí sim você poder falar assim, então é por isso que essa runa tem esse contexto. Porque também sem isso, acaba ficando um pouco vazia as explicações que a gente pode dar para as runas em si. Tá? Deixa eu beber uma água aqui, que agora foi... E aí, tudo bem. Então agora a gente vai para a parte de runas como objetos mágicos. Sim, então, aí sim essa parada. Tá. A gente tem a primeira coisa que a gente pode falar, é o Havamal, que seria traduzido como As Palavras do Altíssimo, né? Que é um livro onde você tem várias coisas sobre... que vão desde, vou dizer assim, termos de conduta social, você tem informações magísticas, e você tem uma parte que é muito interessante e muito comentada por todo mundo, que é uma parte dos versos do Havamal, onde você tem a descrição de Odin pendurado na árvore e, teoricamente, ganhando conhecimento das runas. Tá? Um ponto só que eu acho que vale a pena a gente fazer um comentário é o seguinte, tá? Existem alguns pesquisadores, e assim, existe uma pesquisadora, inclusive, que é muito forte e muito conhecida na área acadêmica, quando vai se falar de runa, que é a Annette Lansen. Ela é da Universidade de Copenhagen, e ela tem todo um estudo que vai fazer comparação e baseado que os textos que a gente tem acesso, muitas vezes, eles estão muito deturpados pelo ponto de vista cristão. Inclusive, tem coisas, por exemplo, quando você vai pegar alguns poemas rúnicos, que você tem coisa de, tipo, o cara falando de Cristo. Aí você, tipo, caralho, que porra é essa? Entendeu? Então, você tem já esse tipo de coisa. Quando eu falo Cristo, a gente está falando, claro, obviamente, na coisa das milhões de traduções que a gente passa junto. Porque o cara lá fala, tipo, e que o Senhor me ajude. Caralho, velho, não era muito o ponto de vista que você tinha do Viking. Então, tudo isso acaba dando todo esse tipo de contexto. Tá? Então, essa autora, a Annette Lansen, depois, quem quiser, a gente pode, às vezes, deixar o nome aí dela. Ela tem muito essa coisa da argumentação de que tudo que a gente sabe, ela é uma produção medieval escandinava com conceitos cristãos que deturparam os valores pagãos e tudo mais. Então a gente está falando já de uma coisa que, quando é que as runas foram associadas aos deuses? Então, é quando a gente tem esses poemas que foram deturpados por cristãos. O que já é muito louco, né? E aí, Marcela, se você me permitir, eu vou falar essa parte, porque acho que ela acaba dando um pouco a ideia para você entender, né? Então, assim, só para vocês entenderem, Odin, em busca de conhecimento, ele faz várias coisas, teoricamente, assim, a maior parte das pessoas ou autores consideram que, teoricamente, ele ganha conhecimento de 3 formas, que uma é o conhecimento através do acesso às runas, quando ele faz esse sacrifício, que é o que eu vou estar falando aqui. Tem quando ele bebe do Odre de Oderir, que é basicamente o cálice, não é o cálice do conhecimento, mas ele é o chifre que, teoricamente, basicamente, tinha o hidromel, e isso dá conhecimento para ele, que inclusive dizem alguns que é por isso que alguns falam que Odin também é poeta. Odin era a porra toda, né? Guerreiro, pai de todos, sábio, andarilho e poeta. E também tem a questão quando ele bebe do poço de Mimir, né, em troca de um olho que ele dá, para poder ter acesso também ao conhecimento da fonte de Mimir, que fica na raiz da árvore de Yggdrasil, perto das Ronornes e tudo mais. Então tem todo esse processo para ele poder conseguir ganhar conhecimento. Ou seja, não é fácil. Então, indo para esse poema, né? O poema ele é assim: eu sei que eu fui suspenso na árvore fustigada pelo vento, por 9 noites inteiras, ferido pela lança, devotado a Odin, eu mesmo para mim mesmo, na árvore que ninguém sabe de onde todas as raízes correm. Não me alegaram com pão, nem com chifres de beber. Eu olhei para baixo e apanhei as runas. As peguei gritando e eu caí dali. 9 poderosas canções eu consegui, do famoso filho de Bithorn, pai de Bestla, e um gole eu adquiri do precioso hidromel, vertido de Oderir. Então eu alcancei o florescimento, me tornei sábio, cresci e me tornei poderoso. Palavra por palavra, eu encontrei palavra. Proeza por proeza, eu encontrei proeza. Então, nesse ponto, com esses versos, é
basicamente, o que a gente tem de informação mais acurada, eu vou dizer assim, de onde vieram as runas. Porque não tem achado, não diz quem foi que criou, não diz nada. Então, ó, beleza, o que a gente tem de informação foi encontrada por Odin no pé da árvore quando ele estava fazendo sacrifício para ele mesmo. Já tá valendo, pô. Odin é o cara. A pessoa. A Mandy está perguntando assim: existem tatuagens com runas de fato, como a gente vê nas séries de televisão? Elas tinham alguma função? Vamos lá. Aí a gente tem, assim, a gente vai entrar num ponto que tem o seguinte: a gente não tem essa coisa de tatuagem. Lembre-se que na época não era uma coisa assim de tatuagem como a gente tem hoje, tá? Mas havia sim o uso de símbolos nórdicos, tá? Principalmente o Algermu, que é o elmo do terror, e você também tem a questão do outro do Vegvizir, né? Que é a runa, a bússola nórdica, como a galera fala. O problema todo é que todas essas coisas, você não tem achados arqueológicos que tenham esse tipo de simbologia. Todo esse tipo de simbologia ele acaba surgindo principalmente em manuscritos, vamos dizer assim, que tratavam de runas, principalmente na Idade Moderna. Então, assim, é um processo muito coisa. Até porque imagina o seguinte: a gente tá falando, quando a gente vai falar de momento histórico e arqueologia, se você encontra um cara que morreu há 1000 anos atrás, hoje em dia ele é uma caveira. Você não tem como saber se ele tinha tatuagem ou não. Então, assim, se tinha tatuagem ou não, existem alguns escritos, por exemplo, que falam que os caras tinham desenhos na face, na testa, que tinham desenhos como é a coisa do Algemur, que basicamente, inclusive aquela coisa, né? Se você vê um maluco gigante vindo pra cima de você com um machado, com uma parada desenhada com sangue na testa, você dá 3 fechadas no maluco, o maluco não cai, velho, tu vai ficar com medo. Ou seja, a parada funcionou. Funcionou total. Então, assim, tem muito esse tipo de coisa assim que a galera tenta colocar, a gente tem esse tipo de coisa hoje em dia, mas não há uma achado histórico que comprove esse tipo de situação, tá? Belezinha. Agora que a galera já sabe o que é a parte histórica, vamos para a parte que todo mundo gosta, né? Que para que serve as runas? Eu vi uma pergunta aqui que mandaram aqui, o Marcelo, acho que vale a pena comentar já nesse ponto, né? Que as runas são faladas no mito de Odin na árvore, já seriam as runas associadas à magia. Então, Odin teoricamente era um deus. Essa pergunta foi do Jonatas. Beleza, a gente está falando de Odin, que já era um deus. Então, teoricamente, Odin, quando ele pega as runas, e aí assim, todo um mito de Odin, o Odin é um cara sábio pra caralho. Ele bebe do chifre de Oderir, ele bebe da fonte de Mimir, ele se sacrifica para ganhar conhecimento, ele pega acesso às runas, e teoricamente ele também estuda Galdr, ele estuda Seidr com Freya, e o cara quer conhecimento da porra toda, inclusive tem muita zoeirinha com ele, vamos dizer assim, nas próprias Edas, quando ele vai aprender Seidr, porque teoricamente seria uma coisa mais de magia feminina, quando ele vai aprender com Freya, e ele tá pouco se fudendo, porque ele quer mais conhecimento. Não é à toa que ele teoricamente acaba recebendo a alcunha de sábio. Então, assim, sim, essas runas já teoricamente a gente pode dizer que são associadas à magia, porque inclusive depois no próprio Havamal, e a gente vai falar disso quando a gente entrar justamente na parte de magia rúnica, ela tem essa coisa toda de que ele inclusive fala que ele sabe alguns encantamentos, algumas coisas de runa, para poder fazer algumas funções. O próprio Havamal fala disso. Então, assim, seria estranho dizer que não. Então agora a gente pode passar para a parte que tá todo mundo esperando, assim, que eles querem falar. Caralho, o que eu faço com as runas? De onde que vem essa ideia de que tem o símbolo e tal? Fala Beleza. um pouquinho do uso mágico de runas, então, como é que funciona? Beleza. Aí eu vou novamente, se você me permite, Marcelo, eu vou pegar novamente o Havamal, porque acho que aí vale a gente pontuar. Estudar runa não é um processo fácil, não é um processo simples. Odin ficou pendurado 9 dias e 9 noites numa árvore, sem comer e sem beber, com a lança trespassada, meu filho. Não é simples. E, assim, deu um olho também para poder adquirir conhecimento de outro ponto. Mas na mitologia nórdica nada é simples, nada é fácil, porque também é um espelho de toda a cultura medieval, da cultura medieval não, da cultura da época viking que a gente tem. Nada era fácil. Não é à toa que os caras iam invadir as paradas. Imagina, invasão nunca é fácil. Tu podia morrer a qualquer momento. Então, a gente tem esse ponto. E aí, para poder falar isso, eu vou novamente usar o Havamal,
Porque ele tem um ponto que ele fala assim, beleza, tu quer entender runa? Beleza. Você sabe como você deve entalhar? Você sabe como deve interpretar? Você sabe como deve pintar? E aqui pintar eu vou fazer um adendo, é tipo no sentido de você desenhar ou escrevê-las. Você sabe como testar? E aí, novamente adendo, é de pôr à prova, de consultar, de entender o que elas estão querendo te passar. Você sabe como deve perguntar? Você sabe como deve sacrificar? Você sabe como deve enviar? E você sabe como deve cessar? Ou seja, ele tem 8 perguntas para você falar assim, você quer falar que sabe de runa? Beleza, você sabe essas 8 coisas? Porque se tu não souber, tu não sabe de runa ainda. E aí, o próprio Havamal, ele começa a dar algumas coisas desse uso magístico de runa. O uso magístico de runa, a gente tem toda coisa aqui. As runas, elas têm significados, tá? Que são correlações das runas. E aí a gente já tem esse problema, vamos dizer assim. Lembra que eu falei que o alfabeto, que runa, originalmente, era apenas um alfabeto fonético ligado com o fonema, né? E aí elas adquirem, e não tem um ponto na história claro, a não ser se a gente considerar, de certa forma, o poema rúnico, vamos dizer assim, que é onde ela adquire, vamos botar, achado histórico, assim, não tem. Tem o poema rúnico, que ela vai começar a dar significados para as runas em si. Então você vai ter lá o poema rúnico da Ferru, que vai falar do gado, da prosperidade, que não sei o que, e aí você toma aquele poema nórdico, aquele poema rúnico, desculpa, como sendo a definição de significado para aquela runa. E aí, com base nessa informação, você começa a ter todo o contexto geral para você poder falar sobre runa. Então, por exemplo, a Ferru, ele vai falar, se bem me lembro eu, que tipo, tem a questão do gado, da família, que aquilo é o sustento da família, acho que é essa que fala. E aí você tem esse conceito, e ele vai pegar esse conceito e vai trabalhar todo ele para a significância da runa. E você vai ter isso praticamente para todas as runas, sendo que os poemas rúnicos têm um problema que você tem 3 versões dele, que é o norueguês, do norueguês antigo, o da Islândia e o do inglês antigo. E você tem coisa que, por exemplo, tem algumas runas que tem uma, mas não tem outro, você tem umas que tem outro e não tem um. Então começa novamente essa coisa. Eles são parecidos com algumas diferenças entre eles em alguns momentos, e aí daí você começa a ter essa questão de significados. Então só quando a gente começa a ter essa coisa dos poemas rúnicos é que você tem o significado magístico que a gente começa a dar. E aí depois disso, inclusive, é onde você começa a conseguir, por exemplo, fazer comparação, vamos dizer assim, de você pegar uma runa, né, e você dar um sentido magístico para ela, baseado num conceito do poema rúnico, com uma determinada intenção. Isso a gente já está falando no 20, né? Então, aí é que tá. O próprio Havamal, ele teoricamente ele é datado da Idade Média, porque é perto ali de quando é escrita as Edas. Então você tem toda essa coisa que, tipo, na verdade, tem esses poemas únicos, tem essa. O próprio Havamal coloca isso, mas esse uso mesmo, e aí vale um ponto interessante, que é toda essa coisa das runas, elas ficam meio numa situação meio nublada, vamos dizer assim, ali pelo. Até o século praticamente 20, vamos botar assim. E aí você começa a ter, principalmente lá em 1800 e no início do século XIX, né, do 1800 e pouquinho, você começa a ter novamente um reavivamento dos caras querendo entender o que são as runas e tudo mais, com o estudo dos caras que começam a vir novamente e falar assim, pô, mas calma aí, o que é isso? O que são essas runas? O que elas trazem pra gente? E aí começa a ter todo esse reavivamento lá pelo início dos anos 1800 e pouquinho lá, que acho que 1820 e pouquinho, que começa a ter inclusive um estudo muito grande de um cara que eu esqueci o nome dele agora. Droga. Vou pegar o nome dele depois. Mas tem um estudo, inclusive, muito famoso, que ele vai praticamente ser o reavivamento. E aí você começa a ter essa coisa das runas novamente, a galera começa a querer procurar isso, só que aí tem um detalhe. Quando chega ali mais ou menos em 1935, se eu não me engano, você tem o início da ascensão do nazismo, e aí você tem o Guido, né, o Guido von... esqueci o nome dele completo. Hã? Guido von List. Exato, von List, era von alguma coisa, eu sabia disso. Que ele começa a ter a coisa da utilização de runas, e aí tem toda uma coisa de utilização de runas, inclusive em sociedades
vamos dizer, em ordens secretas com intenções nazistas, e aí você começa a ter todo esse uso que acaba deixando um pouco deturpada a imagem da runa. E aí a galera, novamente, dá aquela acalmada sobre runa. E aí a gente tem mais ou menos ali depois um pouco ali que acaba a Segunda Guerra Mundial, a galera fica um pouco quietinho, e aí depois, mais ou menos ali pela década de 80, 90, começa novamente esse reavivamento da coisa da runa, e aí ele vai, hoje em dia eu diria que ele está só em crescimento. Obviamente que hoje a gente tem, infelizmente, ainda o uso de runa por pessoas não muito bem intencionadas no sentido de coisas relacionadas a nazismo e coisa do tipo. E a gente tem, todo mundo que estuda runa e coisa, e assim, estuda fervorosamente e está nesse tipo de coisa, tenta fazer ainda hoje essa desvinculação de que runa não vem do nazismo ou coisa do tipo. É que os nazistas usavam isso na magia de proteção. Então, se você parar para ver, por exemplo, a SS, os Szinhos são o Soilo. Exato. Então, a galera que trabalhava com Hitler na magia nazista usava esse poder rúnico para canalizar. E é uma treta hoje em dia, porque a galera fala, porra, mas não tem nada de nazista nessa parada, né? A questão é a seguinte, vamos botar assim, runa funciona, ponto. A gente vai depois até falar sobre isso, mas assim, runa funciona. E os caras usavam. A Soilo, por exemplo, que é que você está falando, ela tem a intenção de vitória, de sucesso. E a SS, cara, pro que ela foi criada, ela era muito boa. Ela fazia exatamente, ela alcançava o objetivo para qual ela foi criada. De uma forma, vamos dizer assim, caraca, novamente, disclaimer aqui, eu não estou falando que teoricamente nazismo é bom ou coisa do tipo, tá, galera? Eu só estou falando que, para a função da qual a SS foi criada, ela conseguia fazer a função dela muito bem. Só que eu vou dar um exemplo muito diferente que mostra isso também. Você tem a banda Kiss, que teoricamente também tem 2 Soilo no nome, e fez sucesso pra cacete até hoje. Os caras vendem caneca, vendem almofada. Os caras criaram um império em volta da banda, e tem lá 2 Soilo. Só que ninguém percebe, né? Porque teoricamente os caras fizeram um pouquinho diferente, aí não liga com a coisa do nazismo da SS. Mas os caras têm. E aí? Olha aí o uso. Se foi intencional ou não, nunca saberemos. Ninguém lá nunca irá assumir. A pergunta do Daniel aqui, as runas que são usadas magisticamente hoje em dia, ela tem uma egrégora própria, diferente daquela medieval? É que com toda essa etapa de parar e pesquisar e tal, será que no contexto não se criou uma nova egrégora, né? Porque a quantidade de gente estudando runas hoje é tipo infinitamente maior do que qualquer viking podia sonhar que poderia existir. Então ela criou um novo padrão, vamos dizer, energético que ressoa, correto? Então, a gente pode dizer que hoje as pessoas, eu vou dizer que sim. A resposta básica vai ser sim. É quase que uma egrégora própria. Mas todas as pessoas que normalmente estão tentando estudar runas, por mais que seja essa egrégora própria ou coisa do tipo, o que a galera tem feito é tentar se ligar novamente àquela egrégora lá de trás. Por isso que a galera tenta se basear nos estudos, nas Edas, em tudo mais que a gente tem acesso, justamente para a gente poder virar e falar assim, porra, beleza, eu estou tentando me ligar com aquela egrégora. Acaba que talvez tem algumas modificações, mas a gente ainda tenta se ligar naquela egrégora, com aqueles ideais, com aquele panteão e tudo mais. Hoje tudo está deturpado, até o que eu falei, lembre-se que todas as informações que a gente tem acesso, até mesmo os poemas rúnicos e o Havamal e as Edas, a gente está falando de coisas que passaram pela mão cristã. Então, de certa forma, já posso dizer que já não vai ser a mesma coisa, porque já está deturpado. Mas ainda assim a gente tenta se ligar, por mais que seja uma egrégora própria, eu vou dizer que é quase uma egrégora própria que é, tipo, sei lá, filha, ou tenta fazer a conexão com a egrégora lá de trás para poder trazer essa energia de volta para cá. Mesmo porque ninguém vai querer ficar sacrificando gado para em cima das runas e tal, né? O pessoal acha que é um oráculo limpinho e tal, e tinha muito sacrifício também, né? Sim. Não é à toa que o próprio poema ele já fala, e aí, tá preparado para sacrificar? É uma parada mais pesadinha. Deixa eu perguntar agora, o pessoal sempre assiste e fala assim, pô, mas vocês só falam de runa e tal, dá uns exemplos de runa pra gente aí. Então eu vou começar fazendo a primeira pergunta, por que é que chama Futark? Tá, Futark. O alfabeto rúnico, que normalmente é mais conhecido e mais utilizado para processos de magia ou qualquer outro tipo de, vamos dizer assim, uso magístico hoje em dia, ele é composto de 24 runas, e são 24 runas dividido em 3, o que é chamado de Aet, que são 8 conjuntos de runas, tá? E Futark, ele vem exatamente das primeiras 6 runas que a gente tem, que é Ferru, que tem o som de F,
a gente tem o Urus, que vai ter o som de U, a gente tem o Tus ou Turizas, que vai ter o som de TH, a gente tem o Ansus, que vai dar o som de a gente tem o Haido, que vai dar o som de R, e a gente tem Kenais, que vai dar o som de Q. Então a gente fala que é o Futark. Tanto é que quando eu falei do Futork, é porque o Ansus ele vira um outro símbolo que ele adquire o som de O. E aí ele vira Futork. Então por isso que você tem esse nome de Futark, Futork. Aí quando eu falo de Elder Futark é porque são essas 24. Quando eu vou falar de Younger Futark, se eu não me engano, ele vai ter 29. Aí o Futork ele já tem 16 porque ele junta a fonética de algumas letras. Então começa a ter essa confusão toda. Mas quando a gente fala de uso magístico, a gente normalmente está falando de Elder Futark, que são 24 runas e tem esse nome por causa das 6 primeiras runas que a gente tem lá. Belezinha, então vamos falar um pouquinho dessas 6 primeiras, para a galera ter uma noção de como é que funciona essa pegada, né? Então eles fazem ali como se fosse um círculo dividido em 8, correto? Que Sim. vai ter as estações do ano e vai falar um pouquinho dessas runas. Então, por exemplo, o Ferru, né, do Futark, quer dizer o quê? Por que começa por Ferru? Então, Futark, aí o Ferru, ele vai dar o sentido de gado, ele vai... Assim, eu vou fazer uma pincelada, assim, se a gente for falar de significado profundo de cada uma, a gente vai ficar aqui até amanhã. Não, dá para falar 2 horas de cada letra. É só para a galera que está estudando. 2 horas você está sendo bonzinho. É que geralmente a galera fala, eu vou escutar alguma coisa sobre runa, e ninguém nunca fala das runas específicas, né? Então dá a impressão que é um negócio muito aéreo, assim. Eu queria que você falasse da runa para a galera ter uma noção de como é que usa, o que é, para que serve. Beleza, então eu vou falar aqui, ó. Primeiro eu vou até, inclusive, mostrar aqui para quem está assistindo. Isso aqui é uma runa em osso, feita, inclusive, pelo Kelly, não sei se ele está por aqui, mas é uma runa em osso, e essa aqui é Ferru. Ferru é a primeira runa do alfabeto, e como eu falei, ela vai dar um sentido de gado. Aí você vai falar assim, gado, beleza, mas normalmente eu vejo alguém falando que é prosperidade, Ferru. Beleza, na época lá dos vikings, você ter gado significa que você era próspero. E aí você, novamente, você tem que entender todo o contexto da parada para poder entender a runa. Não adianta você virar e falar Ferru, eu vou ter um monte de gado que eu nem tenho como pôr no apartamento. Não cabe. Como é que o cara vai associar as paradas, né? Prosperidade e tal. E é uma reclamação que eu vejo de muita gente que quer estudar runa, que ele fala, porra, isso aqui não faz muito sentido. Não, eu vou mais além, Marcelo. Dá para ir mais além. O que é prosperidade para um pode não ser para outro. Hoje tem gente que prosperidade é ter prato de comida com a carne na mesa. Todo dia durante a semana. Tem gente que prosperidade vai ser, velho, se eu não ganho se eu não ganho mais de 20 mil por mês, eu não estou sendo próspero. Então, assim, prosperidade, aí você já entra novamente numa coisa que é o conceito contextual de cada um. A gente está falando do conceito dos caras, e aí você tem o conceito pessoal ainda de cada um. Então ainda tem esse problema todo que entra aí numa outra vibe. Perfeito. E aí a segunda runa qual que é? Essa aqui, Urus. Esse é o portal. Esse é o portal. Ela tem um sentido também de algumas pessoas. Você vai ver alguma coisa da galera falando de Auroch. Auroch era um boi grande pra caralho, que podia ter 1,80 m de altura, tá? E basicamente você, para ser considerado tipo um homem da tribo, você normalmente tinha que matar um bicho desse. Então era um portal, era praticamente o processo de o ritual de passagem de menino para homem, né? Alguns provavelmente não voltavam disso, só para falar. E detalhe básico, eu ia falar mais alguma coisa disso. Esqueci o que é. Depois, se eu lembrar, a gente volta. Beleza. Que a gente vê muito essa história, o portal e a runa e tal, é que modifica o símbolo, é difícil de estudar. Eu lembro que um dos livros mais famosos que a gente tem hoje é aquele da Mirella. E aí ela pega e você começa a olhar as runas e elas falam a mesma coisa. Eles falam, essa runa é prosperidade, pipi, popopopopó. E aí você vira e a outra é igual. Aí você vira e a outra é igual. Mas é porque falta aquele contexto, né, da prosperidade. Mas que tipo? O Ferru, você falou, pô, um é gado, o outro é o chifre. Eles falam, e agora? Vamos botar assim, isso aqui pode significar prosperidade. Você está passando por uma fase onde deu um monte de merda e agora você vai começar a ser próspero. Você passou por um portal. Então, é uma nuance muito fina para você conseguir entender. E eu lembrei que eu ia falar. A gente está falando de que o gado tinha 1,80 m. E aí vale uma coisa importante, tá? Que eu fiquei muito feliz quando eu descobri essa informação no Museu Viking que tem lá na Suécia.
a altura média dos vikings naquela época era 1,70 m. Isso significa que eu me enquadro naquela época no padrão de viking, tá? O problema era que os europeus daquela época, eles mediam em média em torno de 1,50 m. Então os caras eram uma cabeça maior do que eles, vinham com pele de lobo e pele de urso, os caralho a quatro. Os chamados berserkers, eles tinham um processo de beber um tipo de cogumelo e ficar meio em estado alterado de consciência. O cara levava flechada, não sentia porra nenhuma, continuava indo pra cima. Os malucos falavam, essa porra aí não é de Deus, não. Belezinha. Vamos lá, para a terceira runa, que é a Futark. Qual a próxima? Essa aqui é a Turs ou Turisas, né? Que na verdade, se você for pegar a linguichinha bonitinho, vai ser Turisas, porque ela vai ter o som de TH, que é inclusive uma coisa que a gente tem no inglês e tudo mais. E essa runa aqui, ela tem uma parada que é interessante, que é o seguinte: você vai ter algumas pessoas relacionando ela com Thor, né, o protetor de Midgard, e outros autores vão relacionar ela com os gigantes de gelo. Independente de qual seja o significado, o que eu vou falar significa tiro, porrada, bomba e confusão. Porque essa runa aqui, inclusive, é muito utilizada para processos de defesa, porque ela é o escudinho com espinho, né? O significado, inclusive, dela significa espinho, que é: você tenta me atacar, mas você se fere no processo. E basicamente era o que acontecia quando o Thor enfrentava os gigantes, né? Os gigantes tentavam bater em Thor, ele batia com um martelo, e aí, teoricamente, o gigante se fudia. Beleza? Vamos utilizar. E a próxima? A próxima é Ansus. Ansus, o nosso A. Exato. E Ansus, ela vai ter um significado de comunicação. E aí, novamente, você vai falar assim, caralho, comunicação. Exato, comunicação. Inclusive, quando você não está trabalhando, que é um outro ponto também muito debatido e comentado, que é se são 24 runas ou 25 runas, que é uma outra vibe que a gente não precisa nem entrar, mas quando a gente fala de 24 runas, essa aqui normalmente é a runa relacionada a Odin. Afinal de contas, ele era o deus andarilho, ele era o deus que vinha trazer, às vezes, algum tipo de conhecimento, fazer comunicação. Porque Thor, inclusive, assim, só para deixar um detalhe, tá? Na mitologia nórdica, assim, nos poemas, nos escritos que a gente tem, Thor não era inteligente. Thor era o famoso beberrão e brigão. Então, quando você fala de inteligência, aquele que tinha conhecimento, a gente está falando de Odin. E aí você tem Ansus sendo uma runa relacionada a ele e com comunicação. É que hoje em dia, quando a galera pensa no Thor, eles pensam no loirão lá, tal. Lá. E o Thor, das escritas, ele é um panaca. Sim, inclusive... Ele é um farrão, ele só faz merda, na verdade. Inclusive, eu vou falar uma parada que às vezes já até quiseram brigar uma vez comigo, mas, tipo assim, pensa que Thor já se vestiu de mulher para poder recuperar o martelo. Então, assim, tipo... assim, ele foi com Loki sendo zoado. Então, tipo, o processo não é muito legal, vamos botar assim. Beleza, partindo para a próxima, né, que é o do Futark, a gente vai ter a próxima, que é Raidor. E Raidor, ela vai ter normalmente um sentido de caminho. O caminho que você percorre para algo. O Raidor é a... Como é que chama? A charrete dos bodinhos do Thor, né? Que são os dois bodes que todo dia eles são ressuscitados por Thor. E Thor come deles, só não pode comer a patela do ossinho para não dar problema. Tá? Mas basicamente ele come os próprios bodes e aí ressuscita os bodes para continuar no dia seguinte. E a gente tem a última. Cadê ela? Tá aqui. Que é a Kenas. Quer dizer, a última que teoricamente dá o nome das runas, tá? Que é Kenas, que ela vai ter o sentido de tocha, de fogo, de iluminação em diversos sentidos. Mas assim, o sentido original dela é tocha. Lembre-se que na época medieval, na época viking e medieval, a forma que você tinha de iluminar alguma coisa era através de fogo, era através de uma tocha. E aí você tem, nessa coisa toda, juntando essas 6 runas que eu mostrei até agora, você vai ter o sentido de Futark. Beleza? Não, fantástico. O Chu pergunta assim, existe algum risco ou recomendações para usar runas em magia? Sim. Aí, novamente, eu vou puxar aqui,
porque isso é uma parada bem interessante também. Eu vou puxar uma coisinha que eu separei aqui, que é o próprio, novamente, Havamal. Tá? A gente vai falar muito sobre Havamal aqui ainda hoje, que é o seguinte. Ele tem um poema logo que ele, um pouco antes dele começar a falar sobre os encantamentos que, teoricamente, Odin sabe para fazer, né, com runas, ele tem uma partezinha de um poema que eu acho muito interessante, e aí eu acho que vale a pena comentar, que ele fala o seguinte: melhor não pedir do que sacrificar em demasia. A dádiva sempre busca pelo pagamento. Melhor não enviar do que desperdiçar em demasia. Então, assim, quando a gente fala de runa, a gente está falando de um alfabeto que adquiriu, para a galera que usa isso, um sentido mágico, com anos de, vamos dizer assim, utilização, porque inclusive, teoricamente, ele foi usado por ordens magísticas, seja da egrégora original ou não, a gente ainda tem essa coisa. E a parada é a seguinte: não temos como fazer métodos científicos para provar o que vamos falar aqui, mas a questão é a seguinte: runa funciona. Qualquer pessoa que já fez algum tipo de trabalho magístico com runa viu que funciona. Então, eu recomendo o seguinte, cara, runa é você praticamente pegar normalmente você tacar fogo na casa para poder assar o pão. Você não tá, tipo, botando o pão no forno e acendendo o forno e assando ali. Não, você tá falando assim, não, vou pegar e vou assar o pão. Você pega o pão, bota ele em cima do forno e taca fogo na casa. Com você e todo mundo lá dentro. Então, assim, se você não sabe o que tu tá fazendo, se você não sabe direcionar muito bem, se você não sabe pedir, se você não sabe cessar, se você não sabe como trabalhar com isso, eu diria que, tipo assim, basicamente eu vou falar assim, cara, melhor então você tentar pegar e estudar um pouquinho mais antes de fazer qualquer coisa. Pra justamente não dar merda. O Daniel pergunta assim, as runas que são usadas magisticamente hoje em dia, eles têm uma egrégora própria, né? Ele perguntou se aquela etapa de saber cessar, que você acabou de falar, isso se refere ao fechamento do trabalho. É considerado que sim. A gente tem, assim, lembre-se novamente que a gente está falando de textos que passaram por mãos de cristãos e tudo mais, mas o consenso geral hoje em dia que a gente tem, sim. Quando a gente fala, deixa eu até pegar aqui de novo, a gente fala de entalhar, porque teoricamente, se você quer entender das runas, você deveria saber como. E assim, quando ele fala em entalhar, novamente entra aquela coisa, tipo, nem todo mundo hoje em dia vai entalhar, mas é você entender como é que é o processo de criação de runa. É você saber se conectar com a egrégora, seja a forma que você quer dizer, mas é saber você se conectar com a egrégora para poder fazer aquele processo ali no momento. Você sabe como interpretar? Pô, beleza, eu sei bater o martelinho, mas eu sei o que aquilo ali significa. Eu sei como teoricamente eu tenho que pintar ela, porque inclusive algumas pedras elas são pintadas, então tem toda essa coisa, eu tô falando pedra, eu tô falando das pedras rúnicas, então tem toda essa coisa de tipo, se eu tô fazendo aquilo ali, eu sei como é que eu tenho que pintar aquilo ali. Você sabe como testar, você sabe como perguntar, e talvez aí eu dizer que talvez perguntar seja a maior questõezinhas disso aqui, porque normalmente a galera vai utilizar normalmente uma runa, ele não vai entalhar por si próprio ou vai fazer alguma coisa, mas você saber perguntar, você saber colocar o teu intento na utilização é talvez o mais importante. Você sabe como sacrificar, como pagar o preço necessário para poder adquirir o que você está querendo conseguir, seja conhecimento ou seja qualquer outro tipo de intento mágico, lembre-se sempre disso, que ele mesmo fala, que cobra pagamento. E que legal que o Odin deu um olho, né, para ter as runas. Eu sei que tá dando o quê? 9 dias e 9 noites na árvore pendurado com a lança sem comer e sem beber. E aí, meu filho, o que você vai botar aí em jogo aí para poder conseguir isso? Sabe? Aí você tem a questão de enviar, que aí tem inclusive também essa questão de que algumas pessoas interpretam isso como você saber pegar todo esse trabalho, né, energético, vamos dizer assim, e enviar ou dar intento para ele, né? E você tem cessar, que é justamente depois que tudo foi feito, você terminar, teoricamente finalizar. E não só isso, também, vamos dizer assim, alguns autores vão dar o sentido também inverso. Alguém te mandou algum trabalho, alguma parada assim, e o bagulho não tá muito coisa, você saber como pegar e falar assim, não, isso aqui não vai parar de acontecer agora. Então, tem esse sentido de, sim, fechamento de trabalho, mas não só fechamento de trabalho como a gente entende hoje, mas também de você cessar a energia de uma runa para continuar fluindo, vamos dizer assim, é você interromper o fluxo de energia. Tem uma outra pergunta também que eu vou fazer, que é, por exemplo, a runa ela tem um multiuso, porque a galera vai conhecer nos talismãs, né, nos amuletos, mas você também tem aquela pegada de que você joga as runas e observa como é que elas caem, assim. Na tua opinião, como é que isso funciona
Me fala um pouquinho do processo de... não vou falar de prever o futuro, não seria isso, mas como é que é o processo de jogar as runas? Aí, novamente, aí a gente vai entrar num ponto ainda mais delicado. Porque não existe nenhum achado científico ou achado arqueológico que corrobore a ideia de que runas eram utilizadas de forma oracular. Existe apenas um pequeno texto de Tárcio que teoricamente falava que ele pegava umas varetinhas e aí ele dava conselhos de acordo com o que ele via nessas varetinhas. Em momento algum está dizendo que era runa, em momento algum só falava que ele pegava umas varetas. Tá? Você pode dizer de repente que era aquela coisa assim, vamos ver quem é que vai se fuder. Pega o palito aí, quem tirar o menor se fudeu. Isso é pegar a vareta. E aí? Você não tem uma informação muito concreta sobre isso. Então, o uso oracular, novamente, acaba sendo uma questão que acaba sendo... Vou botar aqui uma grande aspas, tá? Mas ela acaba sendo criada nessa coisa de reavivação das runas, onde a galera, por experimentação, consegue ver que consegue dar resultado. Assim, e isso aqui vale um ponto que eu acho interessante. Assim, isso é uma opinião minha, tá? Quem quiser falar pode botar aí, Cussa falou, não tem problema nenhum, mas a questão é a seguinte: não é porque uma coisa ela é criada com intento que ela só serve para aquele intento. O micro-ondas que você tem hoje na tua casa, ele estava sendo usado na Segunda Guerra Mundial para poder fazer transmissão de radiofrequência, e um cara viu que a porra do chocolate derreteu por causa dessa porra. E aí foi daí que surgiu a porra da ideia do micro-ondas. E a gente está falando, o processo é o mesmo. São micro-ondas de frequências que teoricamente estão agindo sobre algo. Então, assim, não é teoricamente porque o processo de runas eles foram criados como alfabeto e tudo mais que eu vejo como errado você utilizar eles como oráculo pelo seguinte: se para você pega, usa e funciona, por que teoricamente você vai dizer que está errado? Assim, eu acho que aí também tem um processo, né? Tem um problema. Normalmente as pessoas usam muito aquela coisa de oráculo no sentido de ver futuro. Quando, na maior parte das pessoas, quando você está falando de coisas oraculares, normalmente o processo é uma pessoa que é algum tipo de estudioso ou estudante de algum tipo de assunto ocultista, onde a pessoa quer se conhecer melhor. Porque também tem aquela coisa, cara, se você quer saber qual é o teu futuro, é só você ver como é que está indo o teu presente e o teu passado. Tá ali normalmente na tua cara. Eu não posso acreditar que, tipo, se eu tô plantando batata, eu vou colher cenoura. Não tem como. Então, assim, o processo de ver o futuro, muitas vezes, é só você entender o teu momento atual. E o processo oracular, ele é normalmente de você se entender. Quando você está fazendo um processo oracular com alguém, é você tentando ajudar a pessoa a se entender. Tem gente, por exemplo, que vai fazer algum tipo de meditação, se conecta com o seu eu superior, com o seu mentor, com o nome que você quiser dar, e o teu mentor vira e te dá tapa na cara e fala assim: meu filho, tu tá fazendo merda. Tem gente que não consegue, tem gente que vai fazer o quê? Vai pegar um deck de tarô, vai botar uma carta, e de certa forma vai ter gente que vai dizer que o deck de tarô nada mais é do que o teu eu superior se comunica, utilizando uma simbologia que tá ali para se comunicar com você. Eu tô fazendo a mesma coisa, só que com umas pedras com um risquinho nela. E isso funciona muito bem para mim. Inclusive, eu estava falando com o Grola essa semana que, tipo, eu quis fazer um tipo de exercício, eu botei fiz uma tiragem de tarô, e eu fiquei 10 minutos olhando para as cartas falando assim, beleza, e aí? Que é isso? Não consegui ler nada. Eu tiro na runa, na hora já vem a parada e eu falo, pô, é isso, isso e isso, aqui, porque eu converso melhor com esta egrégora do que com a egrégora do tarô, vamos dizer assim. Então, fala. Ela tem uma diferença básica do tarô, que é a parte da geometria, né? Que quando você está tirando o tarô, você tem as cartinhas e ela tem, que é uma coisa que a gente aprendeu lá no bate-papo com a Carla, que ela estava falando do Lenormand, que o Lenormand faz pares. E aí o Lenormand usa uma geometria das cartas com a posição na qual cada carta está encostada com a outra carta. Que é mais ou menos um meio campo ali entre a runa e o tarô. Eu achei do caralho. Que na runa você pega, para quem está ouvindo, você vai pegar assim, um conjunto 3, 9, tantas runas, depois o Cussa vai falar disso daí, mas você joga essas runas e você observa ali no campo o que caiu fora do círculo, o que caiu dentro e que runa que está pertinho de cada uma, que runa que está longe de cada uma. Me explica isso daí direitinho. Quais são os métodos mais conhecidos? Assim,
como eu falei, como é um processo que foi criado mais aqui agora, assim, mais recentemente, você vai ter processos, basicamente, de acordo com cada autor. Então, assim, cada autor basicamente fala assim, pô, eu posso, por exemplo, hoje aqui pegar e criar meu método. Meu método é, você vai tirar, você vai pegar 4 pedras, não tem essa parada de jogar para cima, você vai pegar a pedra, não tem parada divertida, tu vai botar, sei lá, vai fazer um desenho de, sei lá, um arco-íris com 7 pedras e, pô, cada uma das pedras cada uma das posições vai ter um significado que eu vou relacionar com arco-íris. Ponto, eu criei meu método. Então, assim, cada autor tem o seu método e aí isso vai sendo criado. Os métodos mais conhecidos que a gente tem hoje tem essa coisa que, inclusive, tem algumas pessoas que usam a chamada mandala rúnica, que nada mais é do que são 3 círculos concêntricos, onde são divididos em 8 cada círculo, e aí você vai ter cada runa ali. E aí, normalmente, você faz a jogagem de todas as runas 24, a que cai fora do círculo você tira, a que cai virada para baixo você tira, e as que caíram virada para cima, você vai fazer a interpretação da runa que caiu virada para cima, baseada no contexto da runa, da runa que está no círculo constrito dali. E isso, por exemplo, é uma parada que tem uma galera que faz. Se isso fala com você, beleza. Outro processo muito conhecido são as famosas 3 pedrinhas. Tira ali, tipo, passado, presente ou futuro, ou o conceito de, tipo, te dar um conselho. Um outro também muito utilizado são 9 pedras, justamente por significar, para quem normalmente utiliza deste método, você está botando uma pedra para cada um do dia e noite que Odin passou pendurada na árvore. Então, assim, o conceito de como você tira acaba sendo muito de pessoa. Vai ter gente que vai falar assim, não, eu vou tirar uma pedra só. Eu vou lá, vou pegar aqui, o Marcelo me fez uma pergunta, eu vou pegar uma pedra aqui. Eu não estou nem olhando, vocês estão vendo que eu estou olhando para cima, eu peguei uma pedra. Marcelo, deu merda, saiu ti. Vai ter que pagar o preço, perdeu a mão. Entendeu? Então, assim, tem gente que vai falar, beleza, é só isso o meu processo. Tem gente que vai tirar 2, tem gente que vai tirar 3. Então, o processo de tiragem de runas, a gente falando de forma oracular, ele acaba sendo muito mais de uma coisa do própria pessoa. Porque, lembre-se do que eu falei, o processo oracular, se a gente considerar ele como sendo uma coisa do teu eu superior, de qualquer outro nome que você queira dar, se comunicando com você para você se autoconhecer melhor, para você ajudar alguém a se autoconhecer melhor, de repente o cara vai falar assim, ó, tira 4. Nunca tirei com 4. Beleza, mas tira 4. Se você ouvir que vai tirar com 4, tira com 4. Porque de repente as 4 vão que vai dar o sentido necessário para que a pessoa fale. Depois a Vanessa perguntou que autores você recomenda e no final a gente fala disso. O Jonatas está perguntando assim, quando você fala em sacrifício, que tipo de sacrifício? Pode ser alguma coisa que você valoriza no sentido subjetivo? Ou o sacrifício tem que ser material? Pode ser, por exemplo, o sacrifício de algum comportamento que tem valor para você. Pô, Jonathan, aí você está querendo trapacear, hein? Eu vou sacrificar o que eu quero matar para já tipo, bater 2 vezes. Não, o sacrifício é realmente abrir mão de alguma coisa que teria um valor, mas que não vai ter para o futuro. Ó, eu vou dar um exemplo muito simples. Por exemplo, eu entrei num processo que eu queria sair do Brasil. Eu fiz, inclusive, todo um ritual e blá, 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 não vou entrar nisso aqui, mas eu fiz uma parada que eu falei, não, quero sair do Brasil. Eu fiz a parada e 2 meses depois eu tinha sido contratado por uma empresa aqui de fora. Aí você vai falar assim, pô, maneiro, Cussa, porra, mas você não sacrificou nada. Cara, eu tô aqui num país que tem uma língua totalmente diferente da nossa, eu não tenho nenhum amigo por aqui, a minha família está toda num outro país que fica 18 horas de avião, na melhor das hipóteses, sabe? E agora, por exemplo, a situação da pandemia que está passando, eu estou longe de todo mundo, eu não consigo ajudar ninguém, eu não consigo... Cara, isso é um puta de um sacrifício. Estou pagando o preço. Então, assim, quando a gente fala de runa, quando a gente fala de sacrifício, é sacrifício, sim. Pode ser de não algo material? Pode. Eu, por exemplo, tem gente que vai falar que, beleza, a presença dos meus amigos ou dos meus familiares seria algo material. Mas pode ser algo pessoal seu. Ou pode ser alguma coisa do teu íntimo. Um conceito, uma crença que você tinha, pode ser qualquer coisa. Mas normalmente você vai ter que fazer um sacrifício. Sim. Bom, agora sim eu acho que cabe falar das Bind Runes, né? Beleza. O Pedro tinha perguntado lá atrás, mas eu estou segurando até agora. A gente já falou das runas, de como é que você olha, como é que você observa. Você dá para fazer talismã também, ficou faltando falar de talismã. Então quer falar antes de falar de talismã, quer falar sobre magia? Porque acho que vai ser mais interessante, porque o Bind Rune, novamente, é um conceito novo no sentido que a gente está querendo juntar significado. Então, eu vou puxar aqui rapidinho magia rúnica, algumas anotações que eu tinha feito aqui,
que é o seguinte, novamente volto eu pro Havamal. Havamal é meu queridinho. O Havamal, ele vai falar sobre os encantamentos que o Odin sabe. E aí eu vou pegar alguns aqui só pra mostrar que às vezes são umas paradas assim, tipo, muito louca, vamos botar assim, tá? Mas aí o final do Havamal, tá? Do verso 146 até o 165, se eu não me engano. Ou 164, né? Porque 165 é o fechamento, se bem me lembro eu. Ele vai ter a coisa de falar de, tipo, magias que Odin sabe. E aí ele tem, por exemplo, eu não peguei na ordem, porque eu só peguei algumas, tá? Então ele fala assim, ó, eu conheço uma cesta, se um guerreiro me ferir com a raiz de uma árvore forte e esse homem proferir o mal a mim, esta devora o homem ao invés de mim. Ou seja, ele está falando que ele sabe o encantamento com uma runa que se alguém fizer algum mal a ele, tentando mandar uma parada de morte, porque, tipo, lembre-se, se ele está falando que, tipo, vai estar na raiz da árvore, significa que ele está enterrado. E quem está enterrado são os mortos. Então você vai ter as coisas que se alguém fizer isso para tentar me devorar, eu consigo pegar isso e mandar de volta pro cara. E detalhe interessante, tá? Ele não coloca quais são as runas. É tipo assim, se vira aí, negão. Aí ele traz uma outra. Eu conheço uma oitava, que para todos é útil aprender. Onde quer que eu cresça o ódio entre os filhos dos heróis, eu posso logo apaziguá-lo. Ou seja, ele consegue pegar, chegar onde está dando a merda e falar assim, galerinha, baixa a bola aí, vamos todo mundo sentar e conversar de boa. Eu conheço uma 11ª. Se eu dever ir para a batalha, liderar meus amigos de longa data, eu canto sob o escudo e eles vão vitoriosos. Seguros para a batalha, salvos da batalha e eles vêm salvos de qualquer lugar. Ou seja, vai rolar porradaria, mas todo mundo tá de boa porque sabe que o bagulho vai ser vitorioso. Só que aqui vale um detalhe, lembre-se que pela mitologia nórdica, você só vai para Valhalla, que era uma das grandes coisas, né? Uma das grandes dádivas, se você morresse em combate. Então, essa coisa de sair vitorioso também tinha, às vezes, o significado de que você morrer em batalha. Você saiu vitorioso porque tu tá indo pra Valhalla, tá? Só para comentar aqui esse pequeno adendo. Inclusive, eu vou fazer um comentário aqui, utilizar o tipo de didática que o Grola e o Keller fizeram lá do curso de tarô de mitos modernos, que eu acho foda pra caralho, que é tentar contextualizar isso com uma parada nova. Tá pra sair aí o Assassin's Creed Valhalla, né, que tá sendo um absurdo aí da galera falando. Eu tô com medo e felicidade ao mesmo tempo, porque eu acho que eles vão botar runa na parada e eu provavelmente vou ficar com raiva, como a maior parte dos jogos que usam runas. Mas tem um detalhe muito interessante que eu acho que condiz com esse conceito desse encantamento. Que é no trailer, tem um determinado momento que o cara tá na batalha, ele tá se fudendo, e ele para, ele vê um senhor com uma veste, um cajadão, ele olha pro cara, uma pessoa passa na frente, o senhor desaparece, ele vê 2 corvos voando, e ele vira e fala assim, Odin tá com a gente. E aí, velho, você vê que é muito interessante que nesse momento, os caras voltam a andar. Que é justamente essa coisa de sair vitorioso, velho. Eu tô indo pra batalha e, tipo, se eu morrer aqui, Odin vai me levar, então eu tô de boa. De uma forma ou de outra, eu saio vitorioso. É isso que você falou, tem uma terceira parte da magia rúnica, que além de você ter as runas, você tem os talismãs, que, né, é diferente da runa. Talismã, você faz o talismã e usa com ele, que é tipo aquela magia imantada. Você tem a tirada, tipo tarô, e tem também isso aí que você falou, que é de você desenhar no mental e projetar essa runa, né? Projetar essa energia. Ela funciona também como um portal. E aí responde a pergunta que alguém tinha feito, que eu não lembro agora o nome, desculpa, que perguntou se teoricamente se a runa só era runa quando entalhada. Não, teoricamente, se você conseguir, você pode simplesmente projetar isso no astral. Eu já fiz trabalhos mágicos com runa que simplesmente eu peguei o piloto, fui no quadro e desenhei com a parada de runa. E tipo assim, o resultado que eu queria 2 semanas aconteceu. Então assim, não era entalhado, não era numa pedra, mas funcionou do mesmo jeito. Você consegue fazer, inclusive, se você treinar a parte de visualização, todos aqueles exercícios básicos, né, do primeiro nível lá, você consegue, inclusive, traçar ela no ar e imantar aquele lugar com aquele portal, com aquela egrégora, né? Então, por isso que runa, eu acho que, assim, junto com tarô, são os meus 2 oráculos favoritos, porque runa tem uma série de fatos. E runa é mais rápido, né? Porque você só tem que fazer um tracinho e já mentaliza e a parada já acontece. É muito mais fácil, né?
Os outros sistemas eles são mais lentos, o tarô medita em um portal e bababá. Então a runa é meio que uma magia de combate. Mesmo porque o viking, no meio lá da parada, ia falar assim, como é que vai ser esse combate? Não ia dar pro chefe lá viking ficar embaralhando o tarô, tirar umas cartinhas. Tinha que ser uma parada muito rápida, né? Pintava com sangue na testa do maluco E a coisa não funcionava, né? E vai. Eu vou botar mais duas aqui, mais dois encantamentos que estão no próprio Havamal, pra gente ver que, assim, vai de todo tipo de coisa, né? Aí tem uma que eu acho muito interessante que fala, eu conheço uma 12ª. Se eu vejo em cima de uma árvore um cadáver enforcado balançando, então eu gravo e pinto uma runa de modo que o homem se mova e fale comigo. Ou seja, vamos fazer necromancia! Porque é basicamente isso, o cara tá morto pendurado na árvore. Só que aí você tem um outro ponto que é, Odin, para poder conseguir acesso às runas, ele ficou pendurado numa árvore por 9 dias e 9 noites. Praticamente alguns autores, inclusive, que aí entra aquela coisa daquela própria autora que eu falei, a Lanesse, se eu não me engano, ela tem essa coisa de que, tipo, algumas pessoas vão, inclusive, fazer um comparativo de Odin com Cristo, porque eles vão falar que Odin morreu pendurado na árvore, enquanto Cristo foi pendurado na cruz. Então, a galera ainda vai ter alguns autores que, inclusive, principalmente da academia, tá? Não autores estudiosos de runas, mas que eles vão fazer, inclusive, esse tipo de comparação, tá? Mas aí vale interessante. Quem descobrir qual é essa runa, vamos dizer assim, você tem uma situação que você talvez consiga acesso a uma forma mais direta, um contato mais direto com o seu eu superior, porque você está se conectando com o cara que teve acesso às runas. Então, algumas pessoas ainda vão ter esse tipo de ideia de sentido, né? Aí, um outro ponto também, né, obviamente, é que você pode considerar que você, na verdade, não é que o corpo está balançando e falando com você, mas que você está ultrapassando a barreira física mundana e você indo até o mundo dos mortos para conversar com o cara direto lá. Porque lá ele também vai se mover. Então, depende muito do autor como é que ele vai considerar esse sentido. E a última que eu quero deixar aqui, que é para mostrar que tipo, o Odin também sabia fazer coisa totalmente mundana, ele fala, eu conheço uma 16ª. Se de uma donzela astuta eu quiser ter todo o seu carinho e prazer, eu transformo os sentimentos da mulher de braços brancos e eu mudo totalmente seus pensamentos. Olha o cara, runas para amarração, hein? Ou seja, o próprio Havamal já fala isso. Então não sou eu, não é o Kusa que está falando, galera, ok? O próprio Havamal já falava esse tipo de coisa. Me fala um pouquinho das Bind Runes. Acho que só ficou faltando isso para a gente ter uma visão boa do que. Beleza. Aí, pro Bind Rune, eu vou novamente fazer só um parêntese aqui, entre aspas, que eu vou novamente voltar e falar um pouquinho só de achado histórico pra gente poder falar, pra gente entender como é que isso é meio louco, tá? A gente tem um disco de ouro que é o primeiro achado que a gente tem disso. Ele é tipo como se fosse tipo uma moeda, tá? Ele foi achado na Inglaterra em 1981. Ele é datado provavelmente do século V, se eu não me engano. E alguns detalhes sugerem que de repente ela foi feita, né, no norte da Alemanha ou sul da Dinamarca, e tendo indo para lá através dessa coisa de assentamento viking ou invasão viking, tá? Ela tem algumas semelhanças com moedas romanas e alguns outros detalhes defendem que teoricamente justamente por essas coisas desses detalhes e semelhanças com coisas romanas, inclusive tem um lobo e o desenho de um cara que teoricamente algumas pessoas vão falar que é Remo, e a coisa dos dois lobos lá da mitologia romana. Esse disco teria sido feito inclusive já na Inglaterra, tá? Ela tem uma mistura de Elderflutark com Anglofrísio, lembra aquela parada que eu falei, que é a complexidade de você conseguir interpretar uma parada. E a inscrição, ela é simples de ser lida, mas ela é totalmente complexa de ser interpretada. Então aí eu vou usar aqui me desculpe aí quem está ouvindo e que sabe realmente todas as pronúncias. Me desculpe aí, eu vou usar aqui a minha pronúncia muito ruinzinha. Mas ele é alguma coisa como Gegogé, Megé Medu. E aí o que acontece? O Megé Medu talvez seja uma interpretação de Magamed, que depois eles têm, que seria tipo recompensa da família ou recompensa para a família. Aí você, já consegui encontrar aqui uma parte de significado. O problema todo é que a série de Bind Rune ninguém nunca conseguiu entender o que é. Esse Gegogé, ninguém conseguiu entender. Existem algumas interpretações que teoricamente seria
talvez falha na forma de entalhar ou coisa do tipo, que falaria de Gegoye, que seria aquele que uiva. E aí a galera fala que seria ainda mais uma representação que está relacionada ao lobo que está desenhado na parada da moeda, dando ainda mais conotação romana ao negócio. Então, assim, você vê que o bagulho de Bide Rune, ele não é uma coisa, não historicamente, mas historicamente totalmente colocado dessa forma. O que a gente tem hoje, aí sim, agora, beleza, fechado parênteses de momento histórico, voltemos nós para o movimento magístico. O que é o Bind Rune? O Bind Rune eu tenho uma runa, e detalhe, que é uma coisa muito interessante. Esse Gegogé que eu estou falando aqui, que tem nessa coisa, ele é justamente o Bind Rune que esse Gé que eu estou falando, ele na verdade é porque, como ele está com o anglofísio, ele tem que o Ansuz, ele tem no anglofísio o som desse E. Então, você tem uma Bind Rune entre Gebo e Ansuz. E aí você tem hoje, inclusive, quando você vai procurar Bind Rune no Google, uma das primeiras imagens que vai ter, você vai ver esse Bind Rune, que é o Gebo, né, que parece, vamos pegar aqui, cadê? Eu virei aqui as pedras para poder coisar, aqui tá coisa, cadê Gebo? Gebo. Cadê meu Gebo? Tá aqui. Não, isso aqui não diz. Legal, meu Gebo Sumar tá aqui, desceu para perto de mim. Você vai ter a Gebo e você vai ter Ansuz, e normalmente o que vai acontecer é que eles vão botar as perninhas aqui de Ansuz ligadas aqui na coisinha do Gebo. E você vai encontrar isso como normalmente a galera falando que é boa sorte. Tente perguntar isso para uma galera no sentido de por que boa sorte, até mesmo em termos de significância de runas, e você não vai conseguir encontrar uma explicação totalmente plausível. Alguma galera vai falar, é boa sorte porque você vai ter uma boa comunicação e você vai conseguir criar relação com a pessoa. Meu filho, eu quero ganhar dinheiro, não quero me comunicar com ninguém. E aí, como é que eu faço? Eu quero invadir uma terra. Onde que isso é boa sorte? Eu não quero me comunicar com os caras. Onde que isso é boa sorte? Então, novamente, a gente volta para aquela coisa de o que é da época e o que é reconstrução nossa hoje em dia. Então, hoje o que a gente tem como Bind Rune nada mais é do que eu pegar o sentido de duas runas e eu pegar e falar, beleza, dado essas duas runas que têm esses dois significados, eu quero pegar e quero trabalhar esses dois significados em conjunto. Aí eu pego e crio o que a gente chama de Bind Rune. E aí a forma que você vai montar isso, como você vai desenhar isso, aí vai muito de uma coisa sua. Tem gente que prefere fazer tudo num pauzinho só, tem gente que faz inclusive essa junção de Gebo e bota tipo para cada uma das runas que ele quer colocar, vai colocando. Vai ter gente que vai simplesmente fazer uma cruz e vai botar as runas ali. Então varia muito essa questão inclusive estética de quem está fazendo. Mas a parada seria juntar a energia das duas runas. Exato. Então, se eu pegar o parque, o Ferru com o Urus, eu vou desenhar os dois e juntar as duas energias, e aí a ideia que eu quero vai pegar a ideia dessa soma dessas energias, né? Exato. Exatamente. Então, por exemplo, você vai ter coisa que, sei lá, vou trazer o próprio, como eu falei, o Gebo com Ansuz seria uma coisa de você conseguir se comunicar bem e trazer, dada essa boa comunicação, você conseguir criar uma relação com as pessoas. Isso, por exemplo, seria um Bind Rune de você fazer Gebo com Ansuz. Perfeito. Ó, o Jonathan está perguntando, as runas têm significado junto dos elementos ou isso é um método tão direto que não tem necessidade de ter elementos? Se você está falando elementos tipo ar, terra... Cara, tem alguns autores que vão fazer relações, mas assim, minha visão não é necessário, porque elas têm conceitos muito dentro de si próprias, tá? E assim, você vai ter runas que às vezes não vai ser até meio complexo se você começar a tentar fazer esse tipo de relação esse tipo de relação dessa forma, sabe? É meio complexo, vamos botar assim. Ele trabalha com uma só. Isso é uma discussão que eu tinha com o Grola quando a gente estava trabalhando, se as runas se apresentavam na árvore. Então, por exemplo, se eu pegasse lá um Urus que era um portal, eu poderia associar o Urus com a terra para fazer tipo um portal de dinheiro para eu atravessar esse portal e ter mais dinheiro. Ou eu poderia pegar no ar para fazer uma comunicação. Então eu pegava esse Urus, que era um portal, associava com o ar
fazia uma passada e ganhava mais comunicação. Ou eu associava com a água, que era o portal da qual eu passava e eu tinha mais emoção. Ou eu pegava Uruz e associava com fogo. Mas essa é mais as pegadas muito modernas, né? Isso não tem a ver com a runa. Isso é uma ideia mais grola, mas é porque a gente é meio pancada. Eu acho que vale a pena só um comentário nisso aí que você está falando, Marcelo. Apesar de eu achar que isso, tudo que você está falando é válido, eu acho que é bom a gente pontuar um ponto seguinte. Assim, um chefe de cozinha, um cara que está começando a cozinhar, ele não vai fazer a mistura de 2 temperos se ele não souber qual vai ser o resultado daquilo. Eu não posso pegar, sei lá, um curry e misturar com orégano, porque eu não sei qual é o resultado que aquilo vai dar. Se eu sou um chefe de cozinha que já experimentou, sabe quais são todos os usos do curry e todos os usos do orégano, eu posso saber se aquela mistura vai dar certo ou não. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu acho que tipo, o exemplo que você deu agora, ele é totalmente válido. Mas assim, você tem que entender muito bem, lembre-se que eu estava falando lá, você tem que entender muito bem qual é o tipo de energia que você está trabalhando e qual é o intento. Se você não tem um conhecimento muito bom do que você está fazendo, você pode acabar, sem querer, fazendo isso de uma forma que vai dar revertério. Lembre-se do que eu falei. O próprio poema rúnico fala, ó, é melhor não pedir do que pedir de forma errada ou pedir em demasia, porque vai cobrar o preço. Vai estar abrindo a torneira e a torneira vai estar vazando e aí, sim, a ideia é esse que eu e o Grola estávamos discutindo e tal, é para você trabalhar com projeção mesmo, de você desenhar a runa e imaginar o elemento queimando. Sim. Então eu vou traçar uma ferru pegando fogo, mentalmente projetar na área tal. Já é mais avançado do que esse bate-papo de hoje, né? Não, assim, só que é o que eu tô falando. Aí vamos lá, você faz urus e pega fogo para você se conectar com o teu espiritual. Aí você tá muito bem na tua sala, daqui a pouco você olha pro quarto e tem uma pessoa sentada na cama. Você vai ver, tem um cadáver em decomposição do seu lado para conversar com você, porque você abriu demais a torneira. Exatamente. Esse problema, entre aspas, de que se o cara que está usando não souber o que ele está fazendo, o cara pode degringolar toda a parada. Lembra que eu falei, é você assar o pão tacando fogo na casa. Perfeito. Custa, a gente já está chegando aí no finalzinho. Vamos falar agora das referências. Então, a Elisa perguntou que livros que são bacanas, tipo, o cara assistiu isso aqui e gostou de runas. Tá, vamos lá. O que o cara pode fazer? Existem vários autores, e principalmente hoje em dia, com o aumento de número de pessoas, vamos dizer assim, estudando runas, automaticamente se aumenta o número de autores que a gente tem. Então, assim, é muito complexo listar todos, tá? Mas aí eu vou falar, primeiro, para termos históricos, tá? Eu acho que é interessante você ter essa noção e estudar. Então, assim, todas as universidades, praticamente, da Escandinávia, eles vão ter algum tipo de estudos. Existe hoje na internet, por exemplo, uma parada chamada Futhark Journal, que basicamente é como é que eu vou dizer? É como se fosse um estudo, eu esqueci o nome que se dá para isso. É como se fosse um artigo, obrigado. Não sei quem foi que falou, mas obrigado. É um artigo que sai todo ano. Normalmente tem, tipo, 200 páginas e são, tipo, é uma coleção de artigos de arqueólogos, estudantes e tudo mais. Lembre-se que normalmente estou falando dessa parte aqui só de parte histórica, mas que é uma coleção de artigos da galera falando sobre runa, o que achou no último ano e blá, 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 e blá, blá, blá. Você tem também no Brasil o Instituto Neve, né, que é o Instituto de... Eu não lembro agora qual é a tradução de coisa, mas é o Instituto Neve, é só procurar por eles no Facebook, do Dr. Langer, que é muito bom, de certa forma, para essa parte histórica. Ele tem alguns pontos, assim, volto a repetir, como é um ponto de vista totalmente histórico, vai ter um ponto que ele discorda totalmente dessa coisa de runa como oráculo, runa como magia, nada disso é certo e tudo mais. Mas vale a pena para você pegar contexto histórico para poder entender melhor a runa. Aí, quando a gente parte para a coisa magística, a gente vai ter alguns pontos. A gente tem praticamente, assim, um autor que é considerado quase que uma referência, que é o Edred Thorson. Ele praticamente tem um dos primeiros livros sobre runas e ele é um autor, assim, vou botar assim, conceituado e considerado um dos melhores. Ele teve recentemente algumas questões envolvendo ideias políticas, sociais e tudo mais, que a galera comentou que talvez não seja muito bom e tudo mais. Porém, assim, desconsiderando esse ponto,
Se você está tentando pegar a coisa pelo conhecimento de runa, eu vou dizer que é bom. Tem um outro autor também que a galera acaba procurando muito, que também é praticamente, vou dizer assim, que seria tipo o segundo da lista de tops, né? Que é o Ralph Bloom. Ele é um autor também muito antigo. Ele tem um certo conhecimento, ele tem uma visão muito dele próprio, vamos dizer assim, mas ele tem uma coisa que me incomoda muito, que é a questão da runa em branco. Que é, ele fala que tem uma runa que não tem runa nenhuma, é uma pedra em branco. Nossa, eu nunca consegui engolir essa runa em branco, porque você joga ela, você não sabe se ela tá virada ou não tá. Então ela cai sempre para baixo. Sabe? Então, assim, Muito. assim, tem um ponto até que a gente estava debatendo isso com a galera que fez o curso do tarô do Groll e do Keller, que eu estava debatendo com a galera pelo seguinte: quando você vai ter qualquer tipo de inscrição rúnica, você não tem espaço em branco. Não é nem quando você vai separar a letra de uma da outra, ou você tem um ponto no meio da linha, ou você tem 2 pontos, ou você tem 3 pontos. Você não tem uma coisa como um espaço em branco. Então, nem para falar assim, olha, faz parte do alfabeto. Então acaba sendo muito complexo de engolir, mas a galera acaba normalmente indo referenciar. Eu vou dizer que esses 2 autores são normalmente os mais conhecidos. A gente tem um terceiro, que é o Thomas Carlson, mas aí ele tem uma visão um pouco diferenciada, principalmente porque ele tem a teoria do Utark, que é basicamente, ele pega Ferru e fala que não tem sentido você começar com um gado domesticado para contar a historinha, e aí ele pega a Ferru e joga ela para o final do Aet, e aí você começa com Uruz, o conjunto das 24 runas, terminando com Ferru, sendo a última, que é tipo, depois que tudo se passou, você tem um gado domesticado. É uma visão um pouco diferente, algumas pessoas não gostam, outras acham muito mais interessante, mas aí também vale às vezes como um adendo para poder falar, para poder dar um estudo. Assim, eu digo o seguinte, sabe, Marcelo? Eu acho que você pode ler de tudo, tá? Você pode ler tudo, até porque, sim, você só consegue dizer se uma coisa é boa ou ruim se você conseguir parar para analisar. Então, tipo, eu só posso dizer que um determinado livro é ruim se eu, com a bagagem de, tipo, você tem 50 livros falando uma coisa, eu tenho um livro falando outra coisa, eu consigo fazer a comparação. Então, eu vou falar o seguinte, cara, qualquer livro que você achar de runa, leia. Mas aí comece a fazer anotação para você poder bater essas coisas. Pô, olha só, esse autor aqui está falando que Ferru significa cachorro. Pô, todo mundo está falando que Ferru significa gado. Aí você começa depois a bater. Pô, esse falou que Ferru era cachorro, deixa eu dar uma olhada aqui então nas outras paradas que ele está falando e comparar com o resto. E aí você criar a sua própria base de conhecimento. É fantástico. O Dimitri lembrou porra, eu sou muito fã do livro da Mirella Faur. A galera ainda não gosta e tal, mas, puta, para mim é um dos melhores livros de runas que foram escritos, mas ele é sem saber que ele é o melhor livro. Porque ela dá um monte de exemplo e na verdade, está colocado dentro da árvore. Então, para estudar ela e levar bem a sério esse livro, você precisaria separar ele bonitinho nas esferas, e aí ele faz um sentido. Se você pegar ele só para olhar de primas, ele vai parecer muito confuso. O problema do livro da Mirella, acho que vale assim a pontuação. O problema do livro da Mirella, vamos dizer assim, se eu, por exemplo, Cussa, como estudante de runas, for olhar para o livro da Mirella, como eu olho, por exemplo, para o livro do Edred Thorson, ou do Ralph Bloom, ou de autores que estão falando de runas, normalmente, eu vou falar assim, o livro da Mirella é muito ruim. Porque eu, teoricamente, estou olhando com a visão apenas de tentar entender o significado de runas. E aí entra o que você falou, toda runa praticamente parece igual. Quando você pega o livro da Mirella com conhecimento de outros tipos de conhecimentos ocultistas, como cabala, magia natural, esse tipo de coisa, aí sim ele começa a fazer um pouco mais de sentido. Então, esse é o problema. Para livro de entrada, por exemplo, eu não recomendo o livro da Mirella, porque você vai falar assim, caraca, então toda runa é a mesma coisa. Para iniciante, realmente, assim, o mais recomendado é o Edred Thorson, porque eu acho que é o mais simplesinho e básico nas explicações dele. Aí você começa depois a pegar qualquer coisa que tu achar por aí e começar a criar essa base de conhecimento. Eu tenho uma última pergunta do Jonatas. Ele fala assim, tarô é o resultado de uma ferramenta que te dá mais resultados para autoconhecimento. E as runas são ferramentas que te ajudam a fazer coisas, ser mais prático. Como é que você compara runas com tarô, na tua opinião, Cus? Eu vou dizer que não. Como eu falei, eu acho que vai muito também da pessoa. Eu, por exemplo, eu consigo fazer uma tiragem de runa e entender completamente o que está acontecendo. E aí, quando eu estou falando de tiragem, eu estou falando de uso oracular. Se eu fizer a mesma tiragem com o tarô, eu não entendo nada. Então, assim, para mim,
eu acho que vai muito do teu costume ou da tua egrégora, ou de o que fala melhor com você. Para mim, runa fala de uma forma muito simplista. É como se ela realmente estivesse falando comigo. Quando eu parto, por exemplo, para tarô, eu fico assim, velho, o que tá acontecendo aqui? Eu não tenho nem noção. Então, eu acho que não. Eu uso runa para fazer tiragem oracular, eu uso runa para poder fazer trabalho mágico, eu uso runa para, sei lá, fazer desenho quando eu tô afim. Então, assim, runa fala muito mais comigo do que, por exemplo, tarô. Eu não consigo, eu sou um zero à esquerda no tarô. Acho que isso responde. Não, responde perfeitamente. É que vai depender, cada pessoa vai ter uma visão, um jeito, uma utilidade. Pô, até pouco tempo atrás eu tinha maior preconceito com as cartas do baralho cigano e agora eu tô devorando a parada para eu entender. Falei, caralho, mulher juntou tudo ali. Então, é muito da pessoa, Jonathan. Você vai ter que testar todos e falar qual que eu gosto mais, qual que é o que identifica comigo. E a última pergunta para a gente fechar aqui, Custa, como é que a galera te acha? Tá, vamos lá. Como é que a galera me acha? E aí, Marcelo, se você me permitir, eu vou aproveitar, inclusive, vou dar informação aqui pra galera, informação novinha saindo do forno, tá? Primeiro lugar que tu me acha é junto com a galera da Rod, né? Que é eu, o Grola, o Keller e o Chris. A gente tem essa empresa que a gente faz uma cacetada de coisa, inclusive alguns trabalhos de imagens que o Grola já fez contigo, sai pela Rod também. Primeiro ponto é a Rod. Segundo ponto é a gente criou o nosso canal oficial de conteúdo, que é o LIF, né, o Lupus em Fábula, que é um canal de vídeos no YouTube, e a gente está fazendo live de tarô, e eu já vou soltar aqui e também algumas outras coisas. Pela Rod, o Groll e o Keller, por exemplo, agora estão fazendo o tarô Mitos Modernos e Cultura Pop, que basicamente é pegar o tarô e dar uma forma, tipo assim, falar assim, é complexo de entender essa simbologia, então deixa eu te dar o conceito aqui de uma forma que tu entende, te mostrando um filme. A gente tem esse curso, e aí eu vou soltar aqui a bomba, a gente já está preparando o curso de runas para o projeto da Rod. Vai ter um curso meu aí de runas, EAD, porque República Tcheca tem essa problemática, mas a gente vai preparar aí, quer dizer, já vai preparar não, já está em processo de preparo o curso de runas meu. Então, esses dois canais são as formas mais fáceis. Eu tenho, de vez em quando eu falo umas besteira pelo Twitter, é só tu procurar por Kusamitri. De vez em quando eu boto umas fotos munha, uns binds de rune. De vez em quando, por exemplo, essa semana eu fiz também tiragem pra galera pelo Instagram. Então, só procurar lá pelo Kusamitri também no Instagram. E, tipo, pra qualquer coisa, eu tô no grupo do Mayhem agora, só falar comigo. Qualquer dúvida, qualquer coisa também, Telegram é praticamente a forma que normalmente a galera fala comigo mais diretamente se for necessário. Esses acho que são as formas mais fáceis da gente achar. Inclusive, eu vou fazer uma coisa aqui. Se o Grola me matar depois, eu me resolvo com ele. Quem tá aqui no vídeo tiver agora aqui e tá querendo fazer o curso de tarô, manda mensagem para mim, porque eu vou dar um cupom de desconto de 10%. Não me mata, tá, Grola? Fazer as coisas sem autorização pode dar problemas depois. Usem runas para se proteger. E aí, a gente tá já preparando essa coisa do curso de runas. E, como eu falei, Instagram, Twitter, Telegram e as paradas aqui são as formas mais fáceis de me achar. Maravilha, cara. Então, obrigadão por quem ficou assistindo. E agora esse é mais um episódio aqui do Projeto Mayhem. Então, posso deixar uma coisa para finalizar, Marcelo? à vontade. Tá, então eu vou fechar com inclusive os dizeres do próprio Havamal que ele coloca, que agora os dizeres de Ra estão ditos na Salão de Ra, muito úteis aos filhos do homem, inúteis aos filhos dos gigantes. Saudações àquele que falou, saudações àqueles que entendeu, saudação àquele, aproveite aquele que compreendeu e saudações àqueles que ouviram. Assim seja. Até mais, galera.